São ano 9 de junho. Pronto, já está. É agora. Olá, tu por Obrigado, aqui, olá, Kiko, então obrigado por como vais, terem tudo bem, bem, olha, tudo bem, Obrigado, mal malta, para mim, vou ter mas que tudo tirar bem os mal valores. porque foi um amor que eu perdi ela para ti e fiquei sem... Obrigado. Obrigadíssimo. Obrigado, Kiko, és lindo. Obrigado por estarem a três. Pronto, vai começar o debate. Vamos embora. Pronto, malta, estou cá hoje à noite para ver isto. Ok? Vai ter que ser, pá, desculpem, malta. Agora já não sou imparcial. Será que baixamos um bocadinho? Boa noite e bem-vindos à RTP. Imagino. Foi há 5 anos a última eleição para o Parlamento Europeu. E esta era musiquinha? impossível prever o tanto que iria acontecer até chegarmos aqui, agora, às europeias de 2024. O mundo mudou e, sobretudo, a Europa está bastante diferente. O Reino Unido consumou a saída da União, houve uma pandemia Tá bom, que não já tá? ninguém se lembrava. Vimos eclodir uma guerra de grandes dimensões em território europeu e assim vivemos de novo, de crise em crise, o que veio multiplicar Duvido. receios e também desafios no espaço Eu comunitário. sei, pá, mas No desta meio das musiquinha... dúvidas, há todavia uma certeza relevante. As eleições do dia 9 de junho em Deve Portugal, ser 10. são críticas e terão consequências decisivas para o futuro coletivo dos europeus, portugueses necessariamente incluídos. E esse é o ponto de partida para este debate na RTP, apresentado a partir das instalações da nova ISB em Carcavelos, o único debate sublinho que junta na televisão portuguesa os representantes de todos os principais partidos. Assim sendo, estão aqui esta noite os cabeças de lista Marta Temido, Epá, a Marta do veio PS, muito simples. Sebastião Bugalho, da AD, Sebastião está sempre igual. Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, A Catarina está com um bom António blazer. Tanger Correia, do Chega, O António Tanger João está igual. Oliveira, da CDU, João Coutinho João parece que foi fazer da um anúncio de Iniciativa óculos. Liberal, Ganda João! Francisco Paupério, do Livre e Pedro Fidalgo Olha, Marques, Francisco. do PAN. Cumprimentos a todos. A paleta do Boa noite Francisco. e muito bem-vindos esta noite à RTP. E Vamos o gajo começar do PAN com a também questão foi ali das com uma. novas Parecia que regras foi ali para o orçamentais modo da Lisboa. União Europeia para perceber se Portugal passa a ter mais ou menos margem para decidir as suas políticas mais estratégicas. No fundo, se a dita O Sebastião Bugalho não entra bem ali anunciada, que naquela estas cadeira. regras acrescentam ao Pacto de Estabilidade, reforçam a margem de decisão do governo português ou, pelo contrário, vão obrigar a uma negociação recorrente junto da Comissão Europeia. E começo por si, Marta Temido, que apoiou estas regras. O Partido Socialista esteve de acordo, tem dito também que concorda no essencial. A minha questão é se isto não vai de facto obrigar, designadamente em relação a questões de despesa, o governo português, este ou outro a seguir, a ir mais vezes pedir autorização à Comissão Europeia para tomar medidas. Bom, muito boa noite, muito obrigada. Essa é uma questão muito importante. Na nossa perspectiva, face àquilo que eram os cenários alternativos, que era o regresso às antigas regras ou a evolução para novas regras, esta Deixa-me só construção satisfazer aqui uma representa curiosidade, desculpem lá. um avanço pelo qual os socialistas europeus se bateram. Bateram-se porque entendem que estas novas regras conferem maior flexibilidade, não arbitrariedade, Não, está certo. mas maior flexibilidade, na medida em que a trajetória de ajustamento dos países é agora possível de ser discutida entre o próprio país e a Comissão. Olá, João. E, em última instância, é o Conselho Europeu que também tem que se pronunciar, é o Conselho da União Europeia que também tem que se pronunciar sobre aquilo que é o acordo final. Estas regras, por outro lado, são mais amigas do investimento, na medida em que aquilo que era o acordo, a perspectiva inicial, tinha apenas alguma defesa do investimento em relação a matérias de defesa e segurança e foi possível incluir também matérias sociais, matérias de transição digital e ecológica. Portanto, em resumo, falar-se de uma dívida sustentável e não de uma dívida que atinja os 60% do PIB é flexibilidade favorável aos países e não à Comissão? É flexibilidade e eu explico porquê. Porque antes o que tínhamos era uma marcha forçada. A trajetória de ajustamento era definida de acordo com regras específicas. E agora introduz-se o elemento da negociação. Mas o que me parece relevante é que, mais do que discutir o enquadramento destas regras, nós deveríamos discutir quais são as políticas económicas diferentes que nós temos para a União Europeia. E, nesse aspecto, há grandes diferenças entre nós, designadamente na forma como vemos a atuação do BCE relativamente a taxas de juro. Isso é muito significativo, porque nós tivemos o Partido Popular Europeu a instar o BCE para aumentar taxas de juro, tivemos depois uma abstenção do PPE relativamente à baixa das taxas de juro e temos, sobretudo, uma leitura
já agora do Sr. Ministro das Finanças, que é muito favorável às taxas de juros elevadas aplicadas pelo BCE. E, portanto, as regras são relevantes, mas aquilo que fazemos com elas mas é esse também tema muito não estava inicialmente no seu manifesto eleitoral. Pois. O quê? Estava O a questão do BCE em concreto? Mas mais do que aquilo que está no manifesto Como é que estás, eleitoral, Tatiana? estão também as nossas propostas e as nossas leituras E aquilo que foram as nossas votações. E acabou de enunciar o seu ponto de E aquilo que vista. foram as nossas votações Sebastião anteriores. Bugalho Sim, não Wellington, deixará de desativos responder desde da parte sempre do agora, PP, mano. que a AD Não posso ter isso integra ativo. e integrará, mas a pergunta que eu gostava de lhe colocar é esta, olhando então às regras orçamentais, é esta alteração das regras, que para muita gente é sensível, há até quem diga que há um regresso quase aos tempos da Troika, até que ponto o governo português, que o Sebastião apoia também, vai ou não ter que ir a Bruxelas, por exemplo, para poder contratar mais médicos ou fazer mais habitação pública, aos seus olhos? Eu, se me permite, boa noite a todos. Boa noite, Carlos Daniel. Boa Esta noite aos cadeira não espectadores favorece que o estão a ver Sebastião. lá em casa. Eu, se me permite a ousadia, eu acho que o ponto Parece é um um pouco o gremlin. contrário. As novas regras da governança económica da União Europeia, do espaço europeu, significam, em alguma medida, que nós conseguimos aprender com as lições e com os erros das crises da Troika, das crises da dívida soberana, das crises da zona euro. Porquê? Porque deixam de tratar todos os Estados-membros por igual. Parece que pôs rímel. Porque permitem, Não parece. desde que cada Estado cumpra com as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, isto é, com as regras orçamentais, com a eliminação do déficit e com a redução da dívida pública, garantem a cada Estado, na sua diversidade, autonomia na gestão orçamental. Então, para que colocar esta questão da dívida sustentável, que pode ter entendimentos diferentes, pode abrir caminho à discricionariedade da Comissão Europeia? Mas repare, se há algo que se tornou consensual nos últimos 5, 10 anos em Portugal, é que as contas públicas, as contas certas, são algo que é positivo para o país. Certo. Nós, neste momento, estamos aqui neste palco, tirando o LIVRE que não estava no Parlamento, o Chega e a Iniciativa Liberal, salvo erro, que ainda não estava no Parlamento, e o PAN, que já estava, durante os anos de António Costa aos anos de Luís Montenegro, todos os partidos... Sebastião, mas a pergunta, e eu gostava que pudesse ser concreto para quem nos vê, que é, está convencido de que estas regras não implicam que, por exemplo, o atual governo português, se quiser contratar mais médicos ou gastar mais dinheiro em despesas de habitação pública, vai poder fazê-lo sem falar com a Comissão Europeia? Não, mas nós, obviamente que os governos hoje em dia estão em contacto permanente com as instituições europeias. Claro, O que este modelo de governança económica permite é que, cumprindo com as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, e nós essencialmente somos todos a favor da redução da dívida e da eliminação do déficit, temos mais autonomia a defender investimentos, a aplicar investimentos e a definir prazos. Eu acho que isso é positivo. Isso significa que quem governa, seja de centro-direita, seja de centro-esquerda, pode ter políticas que são diferenciadoras. Certo. O que quer dizer que para o eleitorado deixa de ter que buscar soluções fora do centro, junto dos extremos, fora da Europa, fora da democracia e junto dos populistas. E em relação ao BCE, o que é que tem a responder? O BCE atuou sempre bem na questão das taxas de juros? Respondendo à provocação da doutora Marta Temido, já aconteceu no debate anterior, é verdade que o PPE teve as posições que a doutora Marta Temido enunciou, mas a doutora Marta Temido esquece constantemente de relembrar as posições dos eurodeputados portugueses do PSD, do CDS, dentro do PPE, que votaram contra o aumento das taxas de juros. Okay. Mas, como sabe, isso já aconteceu noutro debate e eu não posso voltar a insistir que os eurodeputados portugueses estiveram sempre ao lado dos portugueses. João Oliveira, a CDU reclama muitas vezes mais flexibilidade das regras europeias. A minha pergunta é se esta flexibilidade anunciada é boa ou má. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, Temos que aumentar a flexibilidade salário. era uma promessa, mas não foi concretizada. Houve, de facto, promessas de flexibilidade em relação às regras do Pacto de Estabilidade e da Governação Económica. Gosto deste debate a ser rápido. Quando também os países mais poderosos da União Europeia acabaram por ser atingidos, ao contrário daquilo que tinha acontecido com a crise das dívidas soberanas, em que tinham sido países da periferia da Europa aqueles que tinham sofrido mais com a crise das dívidas soberanas, e foi prometida, de facto, uma flexibilidade das regras. Ora, aquilo que foi aprovado no Parlamento Europeu é exatamente o contrário. É exatamente o contrário, não apenas porque há muito menos flexibilidade, os mecanismos de controlo sobre os países, de ingerência na soberania orçamental direta, através do semestre europeu ou através das recomendações específicas por país, mantêm-se por inteiro e acrescentaram-se aos critérios do déficit e da dívida agora também os critérios... É uma estratégia. Poder entender, isso põe em causa o quê do ponto de vista da soberania nacional ou pelo menos da autonomia governativa em Portugal? Põe em causa uma das questões que o Carlos Daniel já referiu, a contratação de funcionários públicos, as despesas com o pessoal da administração pública, que é preciso para fazer funcionar hospitais, saúde, João, escolas, nós quadras temos de polícia, funcionários tribunais, públicos que nunca mais acaba, pá. Todos os
trabalhadores Alguns que nem nós fazem precisamos sentido contratar, de existir. cujas carreiras é preciso valorizar. Precisamos para que desses, serviços os outros públicos não. tenham condições de dar a resposta às populações, encontrarão um obstáculo nas regras que a Comissão Europeia tem ao seu dispor de controlo da despesa. O Portanto, se investimento for na um habitação, bom por exemplo, controle, não o vejo investimento na oposição habitação nisso. Não deixa de ser contabilizado para efeitos dos critérios da É uma apreciação desgraça orçamental quando que a se Comissão fala Europeia vai ter na ao seu função dispor. pública, Portanto, pá, não é deixam de sempre um ficar problema. sujeitos ao condicionamento que a Comissão Europeia possa vir a Opa, André, não sei, da mas habitação, devíamos. O tema é, está aprovado controvérsia e há aqui leituras completamente diferentes. Eu vou querer ouvir também agora o António Tanja Correia. Boa noite também e Tudo é bem-vindo. público. O Chega olha para esta alteração como uma perda ainda maior de soberania que tanto reclama. Oi, Pumba. Boa noite. Obrigado. Sim. Efetivamente, uma Claro, coisa são os Ruben. princípios Não faltam orçamentais, Imagina, outra coisa é trabalhadores. a execução orçamental. Acredito E é que na faltem. execução orçamental que a porca torce o rabo, como Mas, se costuma dizer. pá, precisamos de O uma Chega gestão mais considera eficiente. que, esse diálogo entre os países soberanos e a Comissão, nomeadamente, é um diálogo desequilibrado, que dá à Comissão uma muito maior alavancagem do que aos países, e dessa forma a execução orçamental não é ou não vai poder ser tão equitativa, aliás, foi aqui dito, não poderá ser tão equitativa como devia ser. Ou seja, nós estamos a criar com este orçamento... Também não queres comparar quase que uma Europa os à tamanhos dos outros países, velocidade, ó, Tuga, fantasma com que nos Portugal. persegue Nós há somos um muito dos tempo. países mais Mas pequenos. quais são as regras Não que, no seu precisamos de menos, entendimento, vale a pena de menos compartilhar, funcionários desde logo, públicos? para ter acesso a fundos? Estás a e para falar se em evitar porcentagem, esta certo? União Europeia. Em O que é que está comparação, disposto mano, é a normal. compartilhar? Não, nós Diria eu. estamos dispostos, de facto... Face à população que tens, é normal não teres uma porcentagem tão alta, digo eu. Esta execução orçamental vai permitir a continuação da Mas eles não têm chato, pois não. Ou seja, vai Mesmo obrigar- com porcentagem, Tuga, tu não precisas de uma porcentagem tão elevada. Não, isso com certeza que sim. Agora, Os teus dentro serviços dentro públicos também dessas são uma regras do desgraça déficit autêntica, na e da verdade. consolidação Não são orçamental, eficazes, grande que é parte deles. óbvio que são pilares básicos de qualquer orçamento, mas depois vem Não tem. a execução orçamental. Boa, obrigado. E se nós formos ver, por exemplo, a pandemia... Obrigado, Queretes, parabéns para ti as também. despesas com a pandemia foram muito superiores ao orçamento da União Europeia durante esse período da pandemia. O que é que isto quer dizer em termos práticos? Quer dizer que os países soberanos vão ter que... Eu não faço anos, malta, by the way. Não sei, o Queretes deve-me estar a dar os parabéns por outra coisa qualquer que eu não sei o quê. Eu estou a brincar com ele. É evidente que depois, na execução orçamental, país a país, vai ser muito mais difícil nós conseguirmos ter um orçamento, uma Está execução compreendida a sua diferenciada. leitura. Catarina Martins, que estava obviamente da sua opinião também. A Catarina Martins tem dito várias vezes... Cagou-lhe na testa o quase Carlos todos entendem Daniel. que os melhores momentos da União Europeia foram quando quebrou as regras. Ou seja, quando há regras nunca está de acordo? Bem, muito boa noite em primeiro lugar. É um prazer estar neste debate. Catarina veio bem vestida. Que estão e que nos estão a ver e a ouvir. Gosto do verdade azul. É que cada Acho vez que que lhe a fica União bem, Europeia o teve azul uma escuro. crise para ultrapassar, conseguiu ultrapassá-la suspendendo as regras. Isso devia dizer-nos alguma coisa sobre as regras da governação económica. Ou seja, o que a União Europeia percebe é que quando tem de fazer investimento, quando precisa de responder às suas populações, as regras que determinou no pacote de governação económica não servem. Ora, regras que não servem para os Estados responderem aos povos quando é necessário, se calhar são más regras. Mas E não nós podemos vivemos- viver sempre em excepcionalidade, concordará. Certo. Talvez se tivéssemos regras boas, não tivéssemos que viver sempre em exceção. E é isso E que quais nós é que são as regras boas Mas aos seus olhos? eu queria só dizer o seguinte. Eu tenho ouvido isso dizer depende um que há bocado, mais é subjetivo. flexibilidade ou que está tudo bem com as trajetórias. Para tentar explicar, o Partido Socialista, aliás, os socialistas europeus... Pá, o António Tanger negociaram pode com a ser muito direita bom um pacote de embaixador, mas governação económica candidato às europeias que dá não é de um poder certeza. à Comissão Europeia, que a Comissão Europeia nunca teve de impor regras aos países sobre como é que podem usar o seu próprio orçamento. Parabéns, E isso, ao PJI. contrário do que eu Obrigado, já ouvi, Queretes, por para ti exemplo, também, mano, Sebastião obrigado. Bugalho dizer, Parabéns. tem efeito direto sobre Portugal. Nesta porque a dívida alteração pública- recente, é o que está a dizer. Esta alteração Esta alteração. recente, porque a dívida pública portuguesa está acima dos 60% do PIB e, portanto, a questão da trajetória, a questão da Comissão... Sim, mas nos critérios, por todos os critérios, vamos ter... Ou seja, a Comissão Europeia tem esse poder também sobre o nosso país. Mas eu queria dizer que estas medidas são tão más, mas tão más, Não, é que são de uma tal falta de forma uma decência. imposição contra a capacidade de investimento, que houve 25 Opa, eurodeputados socialistas que quebraram a Tuga, disciplina de voto e não votaram com o resto da É bancada. aquilo que eu te Porquê? digo. Não Porque precisamos de sabem mais que é preciso funcionários investir. públicos que vão Sabem ser que mal na União Europeia geridos. é preciso investir na habitação, é Não preciso faço investir anos. na saúde e que estas regras parte. são um retrocesso em relação a um consenso que foi criado Eu faço anos a depois do 19 de Covid, julho. de podermos voltar a ter uma capacidade de investimento. Mas o que está a dizer para é que Europa estas regras poder são ainda oferecer- piores do que as que existiam antes de Covid. É essa a sua leitura. Até porque neste momento há uma discricionariedade da Comissão Europeia que impõe regras diferentes aos países e nós, quando tivemos
momentos em que foi possível ultrapassar crises foi porque todos os países estavam Marta no mesmo Temido está a barco, apetecer dar digamos um assim, soco como no à Covid. Catarina Martins. A partir do momento em que se isola mais os países e há regras discricionárias, sabemos que as economias que têm menos poder dentro da zona euro vão ser mais prejudicadas, como a nossa. E é isso que é grave. Jogo Trinto Figueiredo. Eu não sou de um ângulo afiliado da completamente IEL. diferente, também já ouvi dizer que a União Europeia funciona Eu já muitas sabia, vezes pá, que não melhor podia ir a este a responder almoço. às situações de emergência do que em velocidade de cruzeiro, vamos dizer assim. Porquê? Boa noite, Carlos Daniel. Boa noite a todos os candidatos. Boa noite aos espectadores. Ganda João, pá, algum Eu partido. gostava dessa pergunta, mas eu gostava de passar também pelas novas regras orçamentais, aproveitando que estamos aqui numa faculdade de economia. Eu ia relançar o tema a seguir. Muito a bem, pergunta foi mas só eu para, chego lá, para não ser à sempre- João, e à João. forma como gerir crises não substitui gerir bem o dia-a-dia. Tem graça agora. Mas começando por dizer que não há país, nem grupo de países, no caso da União Europeia, que possa viver sem regras orçamentais. Elas podem ser explícitas e previsíveis ou completamente casuísticas dispersas, fazendo com que mais tarde ou mais cedo esse país ou grupo de países não se consiga financiar ou só se consiga financiar a taxas de juros muito elevadas. Certo. Porque é exatamente o balanço permanente, consistente, ao longo do tempo, entre as receitas e as despesas, que dá a quem empresta alguma convicção que pode alguma vez ser reembolsado. Isto parece ser claro e nem precisa sempre estar numa faculdade de economia. E, enfim, a pergunta que o Carlos Daniel fez é muito pertinente. Estas regras são mais ou menos flexíveis que as pré-Covid? São mais flexíveis. São mais flexíveis. A dúvida é se são mais flexíveis para a Comissão Europeia ou para os governos dos Estados. A resposta certa ainda não sabemos. Porque vai ser comunicado aos países, agora em junho, a chamada trajetória de referência, sobretudo relativamente à dívida pública, e só em setembro é que os países submeterão planos a 4 anos para ver como é que vão atingir a tal trajetória de referência que a Comissão Europeia há de fixar. E essa depois é negociada e pode, inclusive, ser estendida, falei nos 4 anos, até 7. Flexibilidade há e há noutra coisa. Ainda não Marta Temido já mencionou, investimentos de vária natureza que inicialmente não estavam previstos para contarem na chamada despesa primária líquida, que é o indicador, o único indicador que está em causa, passaram a contar. E mais, introduzo uma coisa, eu desculpem, mas isto, repito, estamos na Faculdade de Economia, vou aproveitar também ser economista e dizer: retira a pressão chamada procíclica, que é aquela que diz que os governos, quando a economia está a crescer, gastam mais, gerando tensões inflacionistas, entre outras, ou quando estão em recessão, gastam menos, aprofundando a recessão. E essa tem sido uma tendência bastante típica da reação económica. Só acabar a frase, se eu agora conseguir lembrar dela. Portanto, isto tem sido uma atitude recorrente dos governos da União Europeia e que este tipo de regras pretende obviar. E não é verdade que é a primeira vez que a Comissão Europeia tenta, digamos, influenciar as políticas económicas dos países. Basta ver o PRR, que tanta gente louvou como sendo uma resposta de emergência válida, tem um anexo com 352 metas a atingir, que trimestre a trimestre após trimestre. Eu adorava permitir já a réplica, mas eu vou pedir que percebam que estamos num debate a 8, não é fácil gerir e, portanto, vou completar esta primeira ronda e depois, se houver intervenções absolutamente necessárias, darei alguns segundos para que possam colocar essas notas, mas eu agora queria ouvir o Francisco Paupério. Francisco, eu disse ao João Coutinho de Figueiredo que ia ver este debate em direto e a resposta dele foi: estás-me a pôr pressão em cima. Permita-me só também tocar neste ponto das regras orçamentais. Fui eu que transmiti esta informação ao João. Gostava até para vocês sabem, eu sou formado em economia. Primeiro, quando falamos destas regras orçamentais e vemos até, por exemplo, os sindicatos europeus que mostram que se cumprirmos com estas regras orçamentais, a maioria dos países da União Europeia não vai cumprir com as metas climáticas e com as metas sociais, ou seja, 24 de 27 países não vão cumprir com estas regras que foram aprovadas, que são flexíveis, que foram aqui defendidas por outros partidos. Não permite também o investimento público para combater não só questões de saúde e habitação, mas também para incentivar a transição verde que tanto precisamos. Não permite, porque como é que não permite? um país como Portugal, um país como o sul da Europa, que tem déficits excessivos, que tem dívidas até acima dos 60%, coitado Francisco, vai ser sempre massacrado nestas coisas. Europeia para investir no tipo de indústria que quer. E aí é que está o problema, é que confere especialmente aos países do Sul e aos países do Leste uma menor capacidade de atrair investimento, uma menor capacidade de atrair a indústria que precisamos para o futuro, para a economia do conhecimento. Isto o que faz é aumentar mais uma vez as desigualdades entre o eixo sul e o eixo norte. Uma indústria da Alemanha, uma indústria francesa, em que sai mais beneficiada com estas regras, vai também ter mais capacidade de investimento público. O Francisco é europeísta. Quais são as regras a este nível com as quais concordaria?
Não, tem que haver regras orçamentais. Mas o que nós vemos é que, pelo menos a minha geração está em crise desde 2008. Reagimos de maneira diferente à crise em 2012. Quando foi agora a pandemia, reagimos de forma diferente e aprendemos com isso. E parece que não aprendemos com a situação da pandemia, em que mais investimento colocou a economia a gerir, colocou desenvolvimento económico e, mais uma vez, estamos a ficar para trás no continente europeu e vemos a China e, por exemplo, os Estados Unidos a investir massivamente na transição verde e vemos a União Europeia a discutir imposições de investimento por causa de déficits que são definidos, da dívida, que são definidos de forma quase arbitrária. 60% nunca foi explicado como é que chegamos a esse consenso. Não há qualquer evidência científica ou académica neste sentido. Portanto, obrigado, regras que bloqueiam o investimento público baseadas numa não evidência. O Coutrinho está no debate na esta Donation. Ele está ali no telemóvel. Já ele, da China verde, exato. Há aqui, pelo menos, um aumento a China é verde porque a China é rural. Essa parte agrada ou não lhe agrada tudo o que está em cima da mesa? Boa noite, Carlos Daniel. Boa noite aqui aos restantes candidatos e a quem nos assiste em casa. Lá vem este senhor. Nós aqui o que temos de perceber é que temos que deixar de sair deste binómio e sermos reféns do déficit de dívida. É algo que todos ouvimos desde a Troika, é algo que os portugueses todos conhecem. Este senhor é uma alface do Lidl. Esta pressão que nós temos para passarmos por uma ótica de investimento. Nós necessitamos de investimentos urgentes na Europa, na área social, na área ambiental para combatermos a emergência climática, falamos de habitação, falamos também na transição climática e este investimento, inclusive, vai gerar mais economia, que acho que é isso que nós temos de ter o foco. Ou seja, se nós focarmos no investimento, nós vamos, por exemplo, em termos de energia renovável, gerar 1,2 milhões de empregos. Quando falamos da lei do restauro da natureza, quando falamos sobre a da sociedade civil, cada euro investido vai ter eu não estou no partido, de retorno de investimento para a economia. Precisamos olhar para uma perspectiva de investimento na Europa em vez de estarmos a olhar na questão do déficit. Porque o que acontece com estas regras é que, e isso tem sido aqui explorado, mas a verdade é que só há 3 países que vão ter liberdade para poder, se for preciso, gerar dívida para cumprir com os critérios. Se me convidarem para um almoço de volta também vou. Dinamarca, aliás, eu vou aos almoços todos. E apenas esses países poderão ser necessário para cumprir com os critérios da UE em termos de transição verde e energética, assim como também, por exemplo, fazer face a questões sociais com a habitação, são os únicos países que têm liberdade. E passamos a ter uma Europa a 2 velocidades não faz sentido. Porque quando falamos de transparência, temos de falar realmente de não só como os fundos são aplicados, e vemos, por exemplo, o PRR em Portugal está apenas 60% executado, temos de falar também na transparência, como acontece na Europa, quem reúne com os eurodeputados, quem acumula vencimentos. Ou seja, temos de trabalhar nesta perspectiva até anticorrupção na Europa, que é preciso trabalhar muito mais, é preciso ter uma maior transparência para sabermos com quem reúne. Não basta só ter uma lei do lobbying, como se diz, se depois a entidade, que é suposto uma entidade independente e que vai garantir esta transparência, não vai ter meios para pôr a não, vocês não me identificam muito com Antes de avançar para o tema seguinte, 30 segundos, Catarina Martins, e se for necessário depois... Só para voltar a esta ideia das políticas... Já estou a pedir todos, é um erro aceitar isto. O debate também é isto. Catarina, por favor. Mas só para voltar a esta questão que o João Coutinho Figueiredo levantou sobre as políticas pró-cíclicas ou contracíclicas. As regras de governação económica o que faziam era impedir os Estados de ter políticas contracíclicas. Ou seja, quando nós tivemos a crise financeira, as regras de governação económica eram impostas e o nosso país não podia responder à aflição social. No Covid, as regras de governação económica não impediam os países de investir na saúde e de responder à crise social e de saúde. E é por isso que as regras de governação económica não são para impedir, não servem para impedir políticas pró-cíclicas. Não, elas impedem políticas contracíclicas. Por isso é que elas são pesadas, por isso é que elas têm de ser sustentáveis. Agradeço, mas compreendo, eu tenho que avançar. Mas é que, ou seja, estamos a falar do absurdo. Mas um gajo está indignadíssimo. Figueiredo disse é exatamente o oposto. Estamos a falar João Coutinho Figueiredo, 30 segundos, eu não tenho mais 30 segundos para cada um, eu vou estar sempre a dizer... Contra relógio. A Catarina Martins, mas não percebeu bem. Eu disse que estas novas regras impedem as políticas pró-cíclicas. Pró-cíclicas. Ou seja, aquelas que... Estas novas regras impedem as políticas contracíclicas e esse é o problema. É mesmo, estão a dizer a mesma coisa. Se impedem o que é pró, favorecem o que é contra, não é? Estão a dizer a mesma coisa? Exatamente. Estamos sim. Percebeu-se mal. Qual é a sua... Isto não escutei nos 30 segundos. É que as pessoas não percebem nada do que é que nós estamos a dizer. Eu até sou boa afirmação, ó Marta, é exatamente isso. Chiquinho, obrigado pelo rei, meu puto, és lindo, mano. Como é que estás? Espero que estejas bem, bro. Eu até sou insuspeito por defender este novo modelo, apesar do PPS ser favorável, como o Carlos Daniel disse. É que as pessoas não percebem nada do que estamos a dizer. Com simpatia ao Francisco Paupério, porque eu concordo com a crítica do Francisco Paupério àquilo que se passava antes, que eram os países mais ricos terem de serem privilegiados na aplicação de investimentos. Gosto desses planos da RTP, que é o operador de câmara à frente da câmara. A económica permite. Era o que eu estava a dizer há pouco, Carlos Daniel. É que nós aprendemos com esta lição. Não aprendemos. Eu não interrompi. Desde que compramos com o déficit e com a dívida,
coisa que, aliás, os partidos que apoiaram os governos de António Costa apoiaram. Porque apoiaram o Tratado Orçamental. Não diga isso. Desde que isso tem que ser muito rigoroso. João Oliveira, já vou ouvir a Marta Temido e também os países mais pequenos e os países maiores terem peço a vossa compreensão porque torna-se ingerível. Vou tentar usar mesmo 30 segundos. O problema não é haver regras ou deixar de haver regras. É saber se essas regras se adequam ou não aos países. Não é de estranhar que a França ou a Alemanha não tenham problema nenhum com estas regras da governação económica. Países como Portugal têm nestas regras mais condicionamentos. Segundo aspecto, os Estados não são todos tratados por igual, ao contrário do que disse o Sebastião Bugalho. Quando a França violou as regras os critérios do Pacto de Estabilidade a propósito do déficit, não houve problema, não houve procedimento de déficit excessivo, não houve sanções, não houve coisa nenhuma. Terceiro aspecto. Para um país como Portugal, que precisa de fazer um investimento decisivo nos serviços públicos, no investimento na habitação, na valorização das carreiras profissionais da administração pública, sob pena de não termos serviços públicos, estas regras são o espartilho. E quando o PS e a AD votaram a favor destas regras no Parlamento Europeu, deviam ter pensado que, para Portugal, estas regras não nos servem. São Marta Temido, a sua leitura ou a sua réplica? De todo em todo. Vamos lá ver, muito sinteticamente. Estamos a confundir muitas coisas. Euro exige regras. Regras estavam suspensas por causa da pandemia. Ou voltam às antigas regras ou há novas regras. O que é que os socialistas europeus fizeram? Discutir e negociar melhores novas regras. Designadamente porquê? O déficit e a dívida, 3% e 60%, resultam dos tratados. Não são afastáveis. O que é que nós fizemos? Onde antes constava a trajetória de ajustamento da despesa pública, foi introduzido desde a Marta está despesa líquida primária, por um lado, onde afastamos, por exemplo, juros, por exemplo, desemprego, por exemplo, determinados investimentos. E já ficou claro que, apesar de tudo isso, há visões muito diferentes. Francisco, só porque foi citado por ela está a explicar, não, a Marta. A Marta está a explicar isto como deve ser. A Marta está aí contra a esquerda nisto. Claramente. Eu agora tenho que ouvir quem ainda não ouviu nesta pergunta. Estava a citá-lo. Obrigado, Francisco. Porra, Sebastião e o Francisco daqui a bocado não há porrada. E fico, obviamente, que vê-se que Partido Socialista e PSD na Europa, ao contrário do que querem fazer parecer, estão juntos naquilo que é essencial, o que consideram essencial, e realmente ficou aqui muito claro que a maioria dos presentes está a considerar o investimento público. O Chega defende exatamente o oposto, que é o investimento privado. Ou seja, António, olha, vá dormir, por favor. Muito bem, mas já vamos a isso. Não, obrigado pelo drive. António, olha, já está. Que horas são? São 9h30. António, vá. Não, obrigado pelo drive. E relativamente ao BCE, quero só dizer que insistir no fim da independência do BCE é colocar o BCE na dependência. O António Teixeira Correia está a leste, está tão a leste que ainda devia estar a negociar a questão do Kosovo. Mais cruel que afeta os pobres mais. Jesus Christ. Pedro Fidalgo Marques. 30 segundos. O Teixeira Correia ainda devia estar lá a negociar o Kosovo. Temos aqui um bloco central que não fala em vez de estar aqui no debate. E pegando aqui no Coutinho Figueiredo, temos esta questão de nós não podemos continuar reféns dos juros. Isso é algo que temos dito claramente, porque quem está a pagar isso é o bolso dos portugueses, que não pagar a pressão da casa, que vão pagar os seus vários créditos, e é isso que nós temos de ter em atenção. Muito bem, estão repisadas as vossas opiniões. Vamos avançar para outro tema, que também é importante, também tem uma dimensão política clara. Tem a ver com a possibilidade de um novo MVP deste debate é o Carlos Daniel. Parlamento mais à direita de sempre em termos da Europa. Há pelo menos uma esmagadora maioria de sondagens que apontam nesse sentido. E Sebastião Bugalho começava por si agora. O AD apoia a recondução de Ursula von der Leyen. A questão em grande discussão nesta altura é até que ponto há essa aproximação aos conservadores e reformistas e o risco que isso implica na União Europeia quando entre eles estão partidos, como sabe tão bem como eu, como o Vox, como o PIS polaco, este já sancionado por infração a direitos humanos. E derrotado pelo PPE na Polónia, como sabe. Sim, mas não deixa de estar nessa família política. Quem derrotou o PIS na Polónia, como o Carlos Daniel sabe, foi o Partido Popular Europeu. Mas já agora também o partido que está coligado com o Orbán, o Partido da Democracia Cristã da Hungria, está no PPE. O que lhe posso dizer, Carlos Daniel... No PPE, neste caso, na e na Holanda. O que lhe posso dizer em relação às relações entre o PPE e as outras famílias políticas é que a AD tem uma identidade própria dentro do PPE. Isso reflete-se não só nas migrações, como nas taxas de juros, como também nas relações com os partidos políticos. Nós temos, para usar o termo que é mais frequente hoje em dia na política, para as pessoas perceberem lá em casa, linhas vermelhas das quais não abdicamos. E não abdicamos delas nem em campanha, nem abdicaremos delas durante o nosso mandato. Mas uma delas é o Estado de Direito. O PIS polaco, a Lei de Justiça, já infringiu regras do Estado de Direito. Carlos Daniel, e sabe quem é que o sancionou?
Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, apoiada pelo Mas PP. agora, aparentemente, estará a negociar com a família política que integra esse partido. Do lado da AD, aquilo que lhe posso garantir é que as linhas vermelhas que referiu do Estado de Direito, além das da pertença europeia, do europeísmo e do apoio Eu não percebo esta questão. Podem expulsá-lo desta aliança conservadora. O que dizer é que essas linhas vermelhas serão mantidas na campanha eleitoral. É que estes partidos conservadores são um bocado em maus lençóis, não vos vou mentir. Uma forma muito simples de resolver é um bocado uma mancha no cardápio. Da ascensão dos extremismos, ou pelo menos da possível contaminação dos extremismos na Comissão Europeia. Que é? Que de facto é um perigo. Porque se nós concordamos nas linhas vermelhas, não, mas eu não vi. temos que defender o Estado de Direito. Estamos a falar de política, temos que agora. defender a democracia. Tentam porque efetivamente eles estão num grupo europeu que tem partidos que são respeitando essas linhas meio vermelhas duvidosos. É saber porque é que a doutora Marta Temido não apoia a candidatura do Ursula von der Leyen. Já que apoia... Percebi que ia ser essa a sugestão, Marta Temido responderá se quiser, já que apoia o PRR, já que apoia o Next Generation EU, já que apoia a Associação Conjunta de Vacinas... E temos mesmo que ser sucintos, peço-vos esse esforço, mas a verdade, Marta Temido, é que tem criticado muitas vezes von der Leyen. Imagino que a sua resposta esteja longe da Todos os partidos estão a picar com os correspondentes. Se está efetivamente convencida de que von der Leyen, conhecido já o trajeto, já é presidente da Comissão há uns quantos anos, é alguém que pode abrir as portas da governação europeia à extrema-direita? Claramente que sim. E explico porque a senhora von der Leyen explicou-nos recentemente que tem 3 linhas vermelhas. As linhas vermelhas de que falava Sebastião Bugalho. Admite negociações com famílias políticas desde que não seja violado o Estado de Direito Democrático, haja respeito pelo princípio, a questão de serem forças políticas europeístas e anti-Putin. O que é que eu vou tentar demonstrar? Que dentro dos conservadores, o SER, estava a evitar de dizer a sigla, o SER... Conservadores e reformistas. Exatamente. Nós temos, desde logo, o PIS, que a senhora von der Leyen teve que sancionar, abrindo um processo por infração ao artigo 7º do Tratado. Depois, por outro lado, temos partidos que o que querem é mudar as regras de decisão e passar a decidir por unanimidade, o que paralisará completamente a União Europeia, como é o caso de alguns partidos que estão dentro da SER. E, em última instância, temos até agora, em risco de lá entrar, a reconquête do Sr. Zemmour, que parece que diz que o que precisa a França é de um Putin Portanto, francês. é muito diferente aos seus olhos von der Leyen ser reeleita com o apoio dos liberais. O que estou a dizer é que estas linhas vermelhas têm uma leitura da Sra. Presidente von der Leyen que não é uma leitura que seja compatível com aquela que nós fazemos. Além disso, todos estes partidos estiveram juntos em Madrid com a identidade e democracia, numa grande miscelânea, portanto não há uma extrema-direita fofinha e uma extrema-direita palatável. Está com vantagem no tempo, tem mesmo que... São todos, é tudo extrema-direita. Queres fazer uma escolha para o PS. que quer, no fundo, branquear. Que a direita é extrema. Nós apoiamos um candidato, temos um candidato próprio de quem nos orgulhamos muito. Esquece lá isso, Alfiorda. É assim, quando os partidos vêm com políticas de extrema-direita, são de extrema-direita mesmo. Esquece lá isso, os próprios partidos são antidemocráticos. A população também pode ser antidemocrática. Não é por ser eleito pela população que faz disso democrático. Atenção. A verdade é que está num movimento... São partidos que querem prejudicar a democracia, são antidemocráticos. Se a população vota neles, também são uma população antidemocrática. Desculpa lá. Isso é um conceito um bocado parvo. Não te esqueças, também foram os alemães que puseram o partido nazi no poder. Isso não quer dizer nada. Agnes, como é que estás? Também foi eleito democraticamente. Por acaso, supostamente. Acho divertido estarem sempre a tentar... Pois, essa é a verdadeira questão, Mariachi. E o André Ventura, isso é totalmente impossível, porque não existe. Não. Eu não disse isso. Considera menos radical do que o líder do seu partido? O que eu disse foi que... O que ele disse? Isto é discutir o século dos anjos neste momento. Porque vai haver eleições dia 9, vai haver um novo jogo a nível de famílias políticas no Parlamento Europeu. Eu não vou pronunciar qualitativamente relativamente a uma declaração recente da Sra. Le Pen, que diz que queria trazer a Primeira-Ministra Meloni para juntarem e fazerem um novo grupo. Não era para passar de um grupo ao outro. Portanto, eu qualitativamente não vou... O senhor já aventou essa possibilidade no debate anterior. O senhor já colocou essa hipótese. Está a dizer não, que não coloca, mas já colocou. Ela. Não, o senhor, num debate anterior, pôs a hipótese de uma reconfiguração das direitas. Ela é que aventou, não fui eu. Sr. António, você disse isso. Acho que há uma série de opções... Sr. António, você disse isso. Que estão abertas. Olha, que eu estava aqui à sua direita e o Carlos Daniel estava à nossa frente. Sim, mas não é o ponto mais importante. Sebastião Moreira pôr outra vez a mãozinha no António Teja. A FD saiu do ID. Eu acho que o homem já nem se lembra do que é que disse. O senhor está confortável nesta altura no ID? O Chega está confortável no ID? Não, neste momento o Chega está no ID, mas principalmente está
disputar as eleições dia 9 É bom, de junho. António, que parvoíce de informação, António. Quando chegarmos ao pós-9 de junho, vamos equacionar, juntamente com outros partidos europeus, vamos equacionar qual é a solução. É bom, António, por amor de Deus. Catarina Martins, que confirmação é essa? O Chega está no ID, mas também está para disputar nas eleições europeias. Os socialistas e os liberais. Epá, eu isto também faz as perguntas de uma forma que eu nem consigo compreender. Vamos dizer, da direita do PPE aos partidos mais à direita ainda. O que nós registamos é quando chega a ter lugares, afinal já não há nenhuma barreira com os partidos antidemocráticos. O partido AD, ou seja, o PPE, onde está o PSD e o CDS, eu já disse que as pessoas querem, e principalmente nas europeias, as pessoas nem querem saber das propostas. As pessoas vão votar porque sim. E se forem. E olha, aproveito que está a Catarina Martins a falar para vos dizer que meus amigos podem votar antecipadamente, podem pedir o voto antecipado já para este fim de semana, podem votar onde quiserem e no dia 9 podem também efetivamente votar em que quiserem, ok? Não precisam de votar na vossa zona. Se forem para fora, se imaginem que vão para o Algarve ou um sítio qualquer, podem votar no Algarve. Não deixem que o facto de estarem fora por causa desse fim de semana que é metido com feriados e o raio, mas isso impeça de ir votar nas europeias. Votem na merda das europeias. Mas apoia o governo ou não apoia? Afinal, onde é que estão as linhas vermelhas? Afinal, é assim, nós não queremos nada com partidos sem o dinheiro do Putin, mas os partidos sem o dinheiro do Putin podem apoiar-nos para estarmos no governo e se já achamos normal, eu devo dizer, aliás, que sobre os liberais também a situação é, no mínimo, grave. Porque há um governo de extrema-direita na Holanda, um governo que foi saudado pelo Kremlin e, na verdade, só é governo porque os liberais aceitaram integrar um governo dirigido pela extrema-direita holandesa. E, aliás, com algo ainda mais grave, eu acho que queres ver que mandou para lá uma carta? Quando discutimos, aliás, questões da defesa e até da autonomia estratégica da União Europeia, porque o antigo líder dos liberais que abriu caminho a esta solução é agora indicado como futuro secretário-geral da NATO. E é alguém que não ficou chocado em que os liberais fossem suportar um governo de extrema-direita que tem ligações óbvias que o Kremlin saudou. Os liberais dos Países Baixos não são os mesmos que cá em Portugal. Nesta direita, que tão facilmente acorda com a extrema-direita, que tem ligações a Vladimir Putin e que não tem nenhum respeito pelos direitos humanos ou pela liberdade João Coutinho Figueiredo, vai haver uma responsabilidade acrescida dos liberais e podia dizer dos renovadores também. Eu queria esperar que a Catarina Martins voltasse ao lugar depois da grande volta que foi dar para conseguir atacar os liberais. Esqueceu-se só de referir que foi a posição do Partido Liberal Europeu sobre o acordo feito nos Países Baixos. O Coutrinho já fez questão de mencionar no outro debate. E escolheu omitir, que foi não só condenar, como abrir um processo de eventual suspensão do VVD, do Partido Liberal Europeu. Esqueceu-se também de dizer que esse assunto já foi tratado por mim várias vezes em campanha e que eu fui até nos debates na condenação desse acordo. Ao contrário do Bloco de Esquerda, que quando em tempos idos tinha no Siriza, enfim, a última Coca-Cola do deserto, nunca ouvi uma palavra sobre o seu acordo com os gregos independentes, um grupo xenófobo, antissemita, nacionalista, anti-imigração. Nunca ouvi. Aí não foi o seu grupo. Assim não foi o seu grupo europeu. Está enganado. Então quando é que foi, Catarina? Então, olha, se não encontrei qualquer referência e a internet não esquece. Mas se me quiser contradizer, eu também aqui retiro o que disse. Portanto, usar posições dos partidos liberais ou os partidos europeus a que pertencemos para nos atacar enquanto partidos portugueses aqui nesta eleição não parece muito lícito. Continua a achar boa ideia o Luther para secretário-geral da NATO. Quando sabe muito bem que eles já foram sujeitos à censura do ALDE e da censura da Iniciativa Liberal e escolheu omiti-la. Não parece boa. Em relação a von der Leyen, relativamente a Ursula von der Leyen, o Partido Liberal Europeu foi o primeiro a dizer se escolher fazer uma aliança com o SER, com os conservadores reformistas, onde são os partidos que o Carlos Daniel mencionou, não contará com o apoio dos liberais europeus. A sua expectativa depois de 9 de junho é que os liberais europeus possam, com o PPE, ter uma maioria? Ter mais eurodeputados do que tem o SER e, portanto, que a escolha, se for uma questão de mera aritmética, que nem aí haja qualquer tentação. Não é que isto é uma idiotice do BR. João Oliveira, eu tenho insistido na ideia que há aqui uma escolha artificial entre duas direitas. A verdade é que, como eu lembrava há pouco, as sondagens mostram que à direita cresce o eleitorado. Como é que não se consegue inverter isto quando alguns dos temas aos seus olhos são tão claros? Então, olha, permita-me responder diretamente à sua pergunta, dirigindo-me ao povo português, porque verdadeiramente é isto que pode estar em causa para evitar esse caminho. E verdadeiramente aquilo que pode estar em causa para evitar esse caminho é chamar a atenção dos portugueses que no dia 9 de junho têm uma escolha a fazer que vai determinar muito das suas vidas nos próximos 5 anos. E a alternativa não é entre a extrema-direita ou outras formas de aprofundamento do neoliberalismo e do militarismo que já se viu para onde é que nos vão conduzir. E, portanto, essa não é a alternativa. Qual é a alternativa? É, entre essas opções,
e uma outra Europa que seja verdadeiramente dos trabalhadores e dos povos. Sabe como é que se combate a extrema-direita? E sabe como é que se combate o ascenso das forças reacionárias e antidemocráticas? É aprofundando a democracia. É garantindo não só o respeito pelos direitos políticos, mas garantindo emprego, salários condignos, direito à habitação, à educação, à saúde. É resolvendo os problemas dos povos do próprio país, Mariano. O caminho para contrariar o crescimento da direita. E quem é que tem de pagar isso? É um tema que eu tinha para mais tarde. Não, mas eu antes de almoçar com o homem já dizia isto. Atenção, eu já apoiava a candidatura do Coutrinho antes de almoçar com o homem. Eu gosto imenso do Coutrinho Figueiredo, nunca escondi isso. Que são a raiz. Ele, por acaso, fez este almoço como podia ter ido a um almoço de qualquer outro partido, mas, genuinamente, eu sempre gostei imenso do Coutinho Figueiredo. Acho que não é segredo para ninguém. E vou votar em ele nestas eleições com toda a certeza absoluta. Já vos tinha dito isso. Eu sei que estás, mas é só para vos vincar que vou, pá. Não escondo. Não escondo, vou votar em ele nestas eleições, não tenho problema nenhum em dizer. Mas dizendo sempre que nunca defendeu a saída da União Europeia. O que é que lhe agrada na União Europeia para ficar, eventualmente, até sem o euro, sem a moeda única? Não desperdiçamos este espaço de intervenção. Por muito que as políticas da União Europeia não nos desagradem e, sobretudo, desagradem à vida dos portugueses, nós não desperdiçamos o espaço de intervenção que temos no Parlamento Europeu para contrariar este caminho. Aliás, foi claro, deixe-me avançar, eu tenho um intervalo para com várias pessoas. Esta frase. É muito fixe, são todos muito fixes. O Blanco, o Coutrinho, o Rui Rocha, são todos impecáveis. A revolução teórica e abstrata das forças políticas que se resolve é verdadeiramente dando aos povos a confiança de que a sua vida pode ser diferente se fizerem a opção eleitoral que no dia 9 de setembro. João, isso é tudo muito bonito, mas alguém acredita que o PCP ou os partidos do grupo do PCP vão fazer ao mundo das vida das pessoas? Pá, João, nós já ouvimos essa lenga-lenga há 50 anos, pá, ninguém acredita nisso. Maior força, maior peso específico dos partidos mais à direita no Parlamento Europeu. Concretamente, se fosse por vocês, estávamos todos com boinas bolcheviques na cabeça a cantar um Kalinka. Já lá vamos na segunda parte, seja a questão da transição climática. Vê isso como um risco iminente? Nós sabemos que esta deriva de Van der Leyen não começou hoje, não começou neste período eleitoral. Já começou antes, através da lei do restauro da natureza, em que vemos precisamente o grupo era o único canal que transmitia. A televisão era o caça e pesca. Para vetar leis ambientais. E dizer uma coisa, quando Van der Leyen fala com os verdes, nós temos um pacto ecológico europeu. Quando fala com a extrema-direita e com os ultraconservadores, não sabemos bem o que tem. Só temos a certeza de uma coisa, que é Van der Leyen vai ter esse poder. Mas ainda não vieram propostas, não vieram intenções, não veio nada... Mas os verdes têm uma experiência de governação com Van der Leyen. Não se pode fazer política com base em suposições, meu. Estás a supor que o Van der Leyen dessa experiência climático e depois despedaça assim que pensa que vai perder esse poder. Portanto, o que os verdes e o que é que o LIVRE defende é precisamente que Van der Leyen volte ao espaço democrático, que volte à transição climática e que não se esqueça das promessas que fez em 2019, nomeadamente no setor climático e no setor social. Nem tens juízo. Não, aqui a questão tem que ser muito clara. Por isso é que nunca teve no governo. Em 2 pontos, se me permitir ser muito rápido. Uma é o que se tem assistido neste último final de mandato, é que uma Comissão Europeia até PCP apoiou o governo do PS. A transição verde e como vimos até com o Pacto Ecológico Europeu. Como é que vocês confundem muito isso. A geringonça não foram os 3 partidos no governo. Foram 2 partidos a apoiar o PS. O PS era o governo. O PCP e o BE não tiveram no governo. Europeu. Mas mais do que isso tem sido bem claro. Nós, quando falamos do crescimento da extrema-direita... Mas não foram eles que inventaram esse... estás a brincar comigo? Falamos, por exemplo, de não termos uma interrupção voluntária de gravidez livre em toda a Europa. De haver partidos, como tive num debate há pouco tempo, a dizer que as mulheres não tinham direito ao seu próprio corpo. Isso não pode acontecer. Não podemos ter países a atacar a liberdade de imprensa, a atacar jornalistas, a atacar as pessoas LGBTI+. Isso não faz sentido. Quem vai estar no dia 9 e quem está a assistir, o que tem que perceber é que este crescimento das forças de direita não podem ser encarados como um voto de protesto, ou assim que deve ser. Percebemos que as pessoas estão realmente descontentes com várias coisas que acontecem no país, mas têm que perceber que isso vai ser um retrocesso nos seus próprios direitos, os direitos das mulheres, os direitos das pessoas racializadas, os direitos das populações LGBTI, dos próprios migrantes, e é esse o voto que tem que ser em forças responsáveis, credíveis, como o PAN se apresenta estas eleições, com uma política integrada que equilibra os 3 pilares. Mas está mesmo convencido que o PPE aceitará isso? Será nesses campos? Essa pergunta, e eu já fiz no último debate que tive a 4, perguntei a Sr. Sebastião do Galho, que não respondeu, se o não é não em Portugal, também é não na Europa. Ou seja, se Van der Leyen, e para ser bem claro, se Van der Leyen necessitar dos partidos de extrema-direita que querem matar direitos, querem voltar atrás em direitos humanos, se necessitar dela para a Comissão Europeia, os deputados europeus portugueses que Sebastião do Galho lidera na AD vão votar a favor ou vão votar Pedro, ele tanto respondeu que isso deu origem a um debate completamente idiota sobre o aborto, que não fez sentido nenhum. E perdeu-se metade do debate com essa conversa que não fez sentido nenhum. Contornar nesta altura.
Na segunda parte vamos obviamente continuar a olhar o que podem valer estas eleições europeias e necessariamente no dia em que dificilmente chegarão a consenso, Bárbara. Temas, olhar a questão da guerra na Ucrânia e até que ponto há ou não nesta altura uma sensibilidade maior para permitir que os ucranianos ataquem também território russo. Até já. Até já, Carlos. Obrigado. Porra, pá. Quanto tempo é que é isto? 1h30 só? É só 1h30 o debate? É pouco, não é? Pá, pois pá, a Palestina infelizmente é uma questão ainda... É uma questão que é muito avoidable na política nacional. É uma tristeza do caraças, mas é verdade, mano. Aquilo que se passa na Palestina é trágico. Pá, vou-vos ser sincero. Eu até aqui tinha uma postura muito neutra, mas depois das merdas que eu vi, mano, que até me deixaram mal disposto. Tipo, pá, mano, não há como defender Israel neste momento, mano. É impossível. Tipo, não é, pá, acho que não há a mesma maneira de defender Israel no meio disto. Pá, aquela conversa do foram atacados já não cola, muito sinceramente. Aquilo que se passa ali é inadmissível e vemos a comunidade internacional toda a condenar aquilo. Pá, é demais. Não pode ser, meu. Estes ataques, e depois vieram esta conversa então do Netanyahu, agora a dizer que o ataque que aconteceu há poucos dias foi um erro. Pá, por amor de Deus, foi um ups. Tipo, olha, bombardeámos aquela merda toda. Ups. Pronto, olha, morreram pessoas. Ai, foi sem querer. Pá, é só estúpido, desculpem. Não faz sentido absolutamente nenhum e é impossível. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. É só absurdo. E é assim, eu não vou julgar um povo inteiro e colocar num povo inteiro a responsabilidade de serem governados por terroristas, pá. Imaginem, há que se libertar aquele povo, mas não é a bombardear-lhes as cidades indiscriminadamente, meu. É surreal. É surreal. É surreal, mano. Isso é completamente absurdo. Portanto, é difícil. Eu entendo que seja muito complexo e que as pessoas possam dizer mas o Hamas. Eu também concordo, o Hamas é uma grande merda. Toda a gente sabe isso. Como é lógico. Epá, mas ouçam lá, vocês têm que ver isto desta perspectiva, malta. Reparem bem, vocês têm que ver isto desta perspectiva. Vocês fazem parte de uma nação que estão constantemente a ser abarbatados e a sofrer represálias por parte da nação que está com quem partilham fronteira, certo? Neste caso a Palestina. Estão constantemente a receber raids e bombardeamentos do exército israelita. Crescem a vossa vida inteira. É lógico que se vocês vivem num país como a Palestina, vocês vão estar constantemente a crescer num ambiente de tóxico e de radicalismo. Eu não consigo mesmo julgar o povo palestiniano por odiar Israel. Epá, não consigo. Imagina, um bebé que nasce naquela região está condenado a uma vida de misérias, meu. Percebem? Eu não quero desculpar terrorismo. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma quero desculpar terrorismo. Ok? De maneira nenhuma. Acho que se houve ataques, esses ataques têm que sofrer consequências. O Hamas tem que ser urgentemente derrotado e destituído. Mas a questão é, até que ponto é que não se percebe porque é que existe radicalismo? Até que ponto é que não se percebe porque é que o Hamas é eleito? Percebem? Nós não estamos a falar de aristocratas, malta. Não são aristocratas palestinianos que elegem o Hamas. É o povo. O povo que é ignorante porque não tem acesso à informação. O povo que é bombardeado constantemente. O povo a quem matam filhos constantemente. É difícil de perceber porque é que estas pessoas são radicais. É impossível. Percebem? É muito complicado. Este caso desta situação da Palestina e Israel é muito difícil. É muito complicada. Agora, para quem é que eu me vou virar? Com quem é que eu vou simpatizar, malta? Não é de certeza com o país desenvolvido que ataca e faz bombardeamentos indiscriminadamente e mata civis sem qualquer tipo de critério. Claro que não. As pessoas que têm educação, o sítio onde supostamente deveria existir educação e informação, está a bombardear indiscriminadamente e a matar pessoas sem acesso a ela, que são pobres e que vivem na miséria, com a justificação de nós fomos atacados há meses. Malta, desculpem. Cabe a Israel ser melhor. Cabe a Israel ser muito melhor. Muito melhor. Desculpem. Muito melhor.
Johnny, com todo o respeito, se tu achas genuinamente que tudo aquilo que eu acabei de dizer até aqui é apoiar terroristas, mano, desculpa, mas tu és estúpido, mano. Desculpa, não tens cérebro, bro. Se tu achas genuinamente... Ouviste-me aqui dizer 200 vezes que se tem que destituir e acabar e erradicar o Hamas. E se aquilo que tu retiras do meu discurso é que eu estou a apoiar terroristas, mano, desculpa, mas tens de ter juízo. Tens mesmo. Eu estou a dizer que entre duas nações que se atacam mutuamente em escalas diferentes, não é? Porque a Palestina não tem forma de atacar Israel da mesma forma que Israel ataca a Palestina. Correto e afirmativo? Não, é assim, tu podes fazer isso com poder militar. Não é com este poder militar. Não é matar civis indiscriminadamente. Não pode ser. Não é possível. Não se pode fazer assim. Isto é genuinamente alimentar ódio. Ou seja, o Hamas vai continuar sempre a existir. A fazer desta forma, das duas uma. Ou se faz uma purge, que é aquilo que eles estão a tentar fazer agora, e se purga completamente o povo palestiniano, e se destrói uma data de pessoas, entre eles pessoas inocentes, que estão ali, ou então não se faz nada. É que nunca, desta forma então, com esta cultura de ódio, nunca se vai perder o Hamas. O Hamas vai continuar a existir constantemente. Porque é aquilo que se diz. Os bebés de hoje que nascem na Palestina, neste ambiente, possivelmente vão ser radicais. E com todo o respeito, vão ter motivos, mais do que motivos para isso. Desta forma, com este tipo de ataques, vão. Bombardeamentos desta forma, desculpem meus amigos, mas não há justificação. Não há justificação. É muito complicado isto, é uma questão muito complexa, eu aceito que sim, mas é demais. Aquilo que se está a passar lá é demais. Lista dos principais partidos concorrentes às eleições europeias em Portugal. O tema que mais preocupa os portugueses, disse o Eurobarómetro mais uma vez, no estudo que foi divulgado nesta primavera, é a guerra na Ucrânia. E o debate de hoje coincide com a presença em Portugal... Sempre a mosca da televisão, às vezes aparece. Coincide com a presença em Portugal de Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, que foi hoje recebido no nosso Eras erradicado como eles estão a ser. Com um alinhamento de posições, designadamente entre o chefe da diplomacia europeia, José Borrell, e o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, que aponta pela primeira vez... Ambos têm direito a existir, têm que aprender a coexistir, malta. Assim nunca vamos chegar à paz. Vamos considerar no debate da Europa que isto depois vai para outras questões. A Rússia também ataca a partir do seu próprio território, alvos designadamente na zona de Kharkiv. Há uma aparente divisão nos Estados Unidos. Joe Biden ainda não foi completamente claro a dizer, mas, por exemplo, Olaf Scholz foi, dizendo que não quer armas alemãs em território da Ucrânia. Sim, podes fazer isso, claro, Gonçalo. Não tem código de desconto, mas faz isso. Podes entrar pelo meu link. Sobre se alterar uma linha vermelha, e João Coutinho Figueiredo começa por si agora, é admissível ou inadmissível, partindo que essa linha vermelha é então pela primeira vez a admissão de que se permita que os ucranianos ataquem território russo? Não, isso não é isso. Eu tenho que começar por dizer que isso já aconteceu. Já houve ataques ucranianos, alguns alvos ditos estratégicos na Federação Russa, certo. E há muitos desses ataques. Penso que é uma questão, sobretudo, de estratégia militar, para a qual eu não estou qualificado a responder, mas parece-me evidente que ataques a fontes de ataques à própria Ucrânia são algo de natureza defensiva, mais do que ofensiva. E, nesse sentido, não vejo motivo para estarem fora do cardápio de soluções que ajudem o povo ucraniano a defender-se. Óbvio, eu não consigo fazer essa leitura assim. Temos entre nós o Presidente Zelensky, cujo apoio Portugal tem sido incondicional e deve continuar a ser, exatamente para garantir que todas as opções políticas, diplomáticas e militares continuam em cima da mesa para que a solução final seja a de que a Ucrânia reganhe a sua soberania. Não é só que reganhe o seu território, é que possa voltar a decidir sobre aquilo que livremente entenda decidir, seja pertencer à NATO, seja pertencer à União Europeia, decisões do povo ucraniano tomadas livremente. Esse é o objetivo final deste conflito. Não receia a escalada da guerra? Eu receio sempre a escalada da crítica, do conflito, mas receio ainda mais as consequências do conflito ser resolvido a favor da Federação Russa e das ambições imperialistas de Putin. As pessoas têm que ter noção disto. Isto não é mera retórica. A história está cheia de ocasiões em que se tentou apaziguar tiranos, se tentaram apaziguar pessoas com estes instintos imperialistas e agressivos, e o resultado foi sempre pior do que se tivesse sido parado mais cedo. Putin, se não perder na Ucrânia, não fica por ali. Os Estados Bálticos estão em risco, a Moldóvia e a Transnistria estão em risco,
e, portanto, os valores europeus estão também em causa nesta guerra na Ucrânia. João por isso Oliveira, não podemos vacilar. Tenho a noção de que a sua leitura é muito diferente. Onde é que acha que deve parar este conflito? Olha, eu acho que insistir em mais armas e mais guerra para a Ucrânia não é apoiar a Ucrânia. É empurrar os ucranianos para continuarem a ser usados como carne para canhão. Mas estão a fazer o quê, João? Apoiar a Ucrânia era a União Europeia empenhar-se, o governo português e a União Europeia empenharem-se nesta parte. Aliás, quero dizer que é lamentável que nós não tenhamos um governo português empenhado na paz, nem na Ucrânia, nem na Palestina. Porque hoje, em relação à Ucrânia, ficámos a saber que o empenho do governo português é enviar mais armas e mais guerra para que a guerra continue na Ucrânia. E em relação à Palestina... Já vamos à Palestina, prometo. Mas deixe só concluir, porque as duas... Por acaso, a Palestina era uma questão importante. A atitude do governo é muito relevante. Porque o governo português podia, reconhecendo o Estado da Palestina, dar um contributo para a paz que é preciso. Mas a pergunta, eu sei que é recorrente, que lhe fazem sempre, mas como é que se trava Putin se não houver um reforço militar do outro lado? Insiste em haver um acordo de paz. E um acordo de paz não é nem um acordo de rendição, nem um acordo de derrota, seja para que parte for. Um acordo de paz é um acordo que as partes aceitem. Viu algum sinal na Rússia até hoje de querer aceitar esse acordo? Mas não quero, João! Não vi até hoje a União Europeia fazer insistência nenhuma. João, nós mandamos-te para lá! Vais tu negociar com o Putin! Carlos Daniel, e faço a pergunta desta maneira. Resolves tu a situação toda! Dias ouvimos mais aviões, mais bombas, mais guerra para a Ucrânia. João! Amanhã, são os jovens portugueses. João, a gente manda-te para lá! Quem é que assume aqui a responsabilidade por isso? Vais tu já para Moscovo e tratas já do assunto. Sabes perfeitamente como resolver isto. É que eu ouço o João Oliveira a dizer isto como se ele chegasse lá e resolvia isto em 10 minutos. Eu não sei o que é que ele quer fazer. Tenho sido criticado por isso, mas eu vou insistir. O Papa há um ano disse-nos aqui, quando esteve na Jornada Mundial da Juventude, perguntou-nos que loucura é esta para que nos estão a empurrar. Até onde é que isto vai? O Carlos Daniel já fez a referência àquilo que neste momento está a ser colocado. Estamos a falar do envolvimento de potências nucleares diretamente envolvidas em guerra. João! Vai lá tu! Quem é que para? Já para-se porque é um lugar. A questão é que saber quem é que para. Quem é que começou a loucura? A AD está disponível para parar a guerra ou vai continuar a insistir mais armas e mais guerra? Já vai poder responder. Agora é o António Teixeira Correia. Mandei-se para ao contrário de outros partidos da sua família. O António Teixeira é que resolvia isto. Da Rússia. E eu gostava hoje de perceber, do seu ponto de vista, até onde é que faz sentido combater a Rússia, desigradamente, se faz ou não sentido, atacar a Rússia no seu território. Eu não sei o que é que o João Oliveira acha que são as aspirações do Putin. Não faço ideia. Estava a dizer, já aconteceu, já atacaram não só posições estratégicas, como atacaram também infraestruturas, nomeadamente infraestruturas energéticas. Mas não tem sido regular. E agora não é uma coisa diária. E é também preciso saber se a Ucrânia neste momento tem capacidade para o fazer. Portanto, são duas coisas diferentes. Agora, aqui relativamente a outro assunto. Nós, obviamente, que somos, e já o disse, nós faremos a paz que a Ucrânia quiser. A linha A. A linha B. Para haver paz, tem que haver força. Ou seja, não é uma Ucrânia em estado de fraqueza que vai negociar a paz. Sem sombra de dúvida. Só uma Ucrânia que se sinta forte, que tenha força, é que eventualmente pode negociar a paz. E quem é que pode dar força à Ucrânia? Todos nós, desde os Estados Unidos da América à Europa. Agora, a União Europeia, sim, claro. E agora, há aqui um outro elemento que ainda ninguém falou em cima da mesa, é que está a ser organizada uma Cimeira da Paz, na qual nós já decidimos que vamos participar ao mais alto nível. Portanto, se isso não é uma participação portuguesa... Na Suíça, está a falar da Cimeira da Suíça. Estou a falar da Cimeira da Suíça, exatamente. E nós já decidimos, o próprio Presidente da República já disse que Portugal estaria representado por ele próprio e pelo Ministro dos Estrangeiros. Portanto, estamos a falar... A Cimeira, não tendo a Rússia como participante, faz sentido? Faz sentido, porque, quer dizer, era melhor se tivesse a Rússia, mas é evidente que ainda não estamos no one-to-one negotiation. Quer dizer, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que as negociações, em termos internacionais, normalmente começam com um pivô ou dois pivôs que falam com as partes diretamente. Portanto, as negociações de paz são só entre lados. Diretamente. Isso é uma segunda fase. Mas alguém falou com a Rússia? Neste caso, aparentemente, não. Neste caso, aparentemente, ninguém falou com a Rússia. Não, mas... Quer dizer, as partes não falam diretamente numa primeira fase. Doutor Teixeira Correia, então deixa-me perguntar, porque já o ouvi sugerir a ideia de uma cooperação entre a Ucrânia e a Rússia, portanto está aqui a dizer-nos que só é defensor da cooperação entre esses dois Estados no dia em que a Ucrânia tiver o mesmo nível de forças que a Rússia. É isso que está a dizer? Não, no dia em que a Ucrânia fizer a paz nos seus termos com a Rússia. É um bocado Vou ouvir a opinião agora da Marta Temido. Marta Temido, como é que
Até que ponto vai o seu receio de que pois não as sei. consequências possam ser de facto, e não há como fugir a esta imagem de uma guerra à escala mundial, se de facto houver uma escalada que faça com que a Rússia se sinta vai de caminhão para retaliar face ao Ocidente. Mandamos um submarino de caminhão para a Suíça. Bem, vamos lá ver. Receio face a uma guerra, acho que todos nós temos, e seria uma insensatez não ter. Certo. Porém, 2 ou 3 temas. Em primeiro lugar, a questão da paz na Ucrânia. É evidente que todos nós somos pela resolução diplomática dos conflitos e gostaríamos que se iniciassem discussões de paz. A questão é que as condições para essa paz têm de ser aquelas que também a Ucrânia entende que são aceitáveis. E a questão da integralidade do seu território, fora questões de segurança alimentar, fora questões de desarmamento de alguns aspectos nucleares, são absolutamente essenciais e, portanto, enquanto isso não estiver garantido, não há possibilidade para este conflito. Sejamos também realistas. Quando nós dizemos que apoiamos a Ucrânia, e a visita de hoje não teve, foi naturalmente muito simbólica, mas foi apenas o reconhecimento de um trabalho que tem sido feito pelo país desde há 2 anos a esta parte. E que, aliás, o acordo que foi assinado também não nos parece que tenha nada de especialmente novo, até poderia ser eventualmente mais generoso. Se nós dizemos que apoiamos a Ucrânia humanitariamente, institucionalmente, politicamente, financeiramente e militarmente, nós, obviamente, temos que admitir que se fornecemos mísseis de longo alcance e que se há ataques... O Sr. Borrell também diz hoje, na linha do que está a dizer, que a União Europeia não pode impedir nem obrigar os Estados de fazer uma coisa ou outra. O problema é que uma decisão da Ucrânia não vincula só a Ucrânia. Não é? Naturalmente. Mas a questão é se esses mísseis podem ser utilizados ou não podem ser utilizados contra... contra o território da Rússia. Exatamente. E, portanto, obviamente que aquilo que os líderes europeus hoje foram dizendo é que não faz sentido nós permitirmos fornecermos esse equipamento militar e depois, quando os ataques são desferidos a partir do território russo, não permitir que a Ucrânia utilize esse armamento, não contra, obviamente, alvos civis ou de outro tipo qualquer, mas contra esse próprio armamento. Sr. Esteu Bugalho, a sua opinião é que pode haver uma evolução diferente da guerra se isto acontecer, mesmo que se pague um preço muito elevado? Eu aqui julgo que é relativamente consensual, pelo menos nos partidos que são defensores da Ucrânia e defensores da vitória da Ucrânia, que qualquer incursão em território russo deve ser apenas meramente estratégica, infraestrutural do ponto de vista da energia ou estrutural do ponto de vista militar. Mas pode sempre ser um pretexto para a Rússia retaliar. Portanto, ataques civis na Rússia parece-me algo altamente impossível e uma linha vermelha. No sentido em que, obviamente, que tem que ser firme, tem que ser uma linha vermelha, de que é a Rússia que está em guerra com a Europa, não é a Europa que está em guerra com a Rússia. Mas eu, se me permite, Carlos Daniel, e sabendo que isto é um debate, parece-me que hoje foi um dia feliz. É um dia feliz a democracia portuguesa, no seu 50º, receber o presidente de um país que está a defender a sua democracia, que foi invadido por um primeiro-ministro, e eu sei que teria sido recebido também por um primeiro-ministro do governo do Partido Socialista, e sei que foi hoje recebido pelo primeiro-ministro do governo da AD e por um presidente da República eleito pelos portugueses. Today was a good day. Hoje, é um dia de festa para a democracia portuguesa, porque a democracia portuguesa hoje mostrou que está ao lado da paz, ao lado da Europa e ao lado da solidariedade com os ucranianos. A questão é se chega à paz efetiva sem aumentar o nível da guerra. Nunca sabemos festa com guerra. O nosso objetivo, e a democracia portuguesa, e eu espero que isso seja consensual, o nosso objetivo é a paz ucraniana, é a derrota de Vladimir Putin. Caso contrário, a segurança dos nossos filhos, que o João Oliveira falava, que eu também não quero ver na linha da frente de batalha, ficou entregues a Vladimir Putin. Sebastião, eu acho que tu ainda não percebeste que tens 28 anos, tu vais para lá, Sebastião. A vitória de Vladimir Quais Putin filhos? na guerra, quando ele foi o maior financiador dos partidos de extrema-direita. Tu és o filho, Sebastião. Mas acho que é isto que está em causa. Mas não vamos poder agora entrar nessa troca de opiniões, senão... Mas é que nós estamos a discutir um problema que é tratado como uma tem imunidade diplomática, é isso? Nós estamos a falar de uma hipótese que está a ser colocada de ataque a um país que é uma potência. E o João Oliveira já deixou claro... transformar isto num dia de festa. Num dia de festa da democracia e num está colocada a sua réplica, eu quero ouvir João compreenda agora. Ligeireza é chamar nazi a um governo eleito como você fez. Eu peço vai estar ali ao João Oliveira e ao Sebastião Bugalho um governo eleito como o senhor fez. Sem caracterização. Obrigado, Santos. Ainda não sabia. Permitiria a vossa troca de opiniões, que até pode ser bastante interessante, mas temos de tentar equilibrar não só os tempos, como obviamente a dimensão das intervenções e a oportunidade delas. Catarina Martins, a Catarina tem sido muitas vezes crítica do que a União Europeia não foi capaz de fazer, pela paz, designadamente. A União Europeia está no rumo certo quando coloca a Ucrânia no centro da decisão sobre o que fazer a seguir? Bem, a Ucrânia tem o direito a defender-se e as tropas russas devem retirar do território ucraniano.
E isso é certo, isso é justo. Em tempos, houve um alto quadro da NATO que propôs à Ucrânia perder partes do seu território em troca de entrar para a NATO e fazer-se uma paz em que a Ucrânia perdia território para a Rússia. Isso parece-me que era uma proposta inaceitável. E eu acho que nós devemos apoiar a Ucrânia na sua autodeterminação e no seu direito ao seu território. Dito isto, não deve haver ligeireza em nenhuma destas discussões. Nada me choca mais do que os generais de sofá que tão facilmente querem mandar os filhos dos outros para a guerra. E nós temos visto isto na Europa, nomeadamente com as declarações do presidente Macron em campanha europeia dizendo coisas absurdas. Eu espero que o bom senso impere e que o apoio à Ucrânia seja feito sempre na medida em que se consegue. Quem disse o Macron? É que o Macron foi dos primeiros a tentar negociar com o Putin. Ele até tinha uma boa relação com ele. Que saíram da Ucrânia, mas nunca para fazer uma escalada de uma guerra nuclear. Aliás, o presidente Biden alertava para esse perigo há muito pouco tempo. Não quero crer que tenha de ser eu a citar este cuidado. Mas eu acho que hoje é um dia muito importante e eu queria assinalar isto também. É um dia muito importante porque o Conselho Europeu está finalmente a discutir se impõe sanções a Israel. É desastroso que seja preciso a morte de mais de 15 mil crianças para o Conselho Europeu começar este debate. Mas é tão importante que a União Europeia não tenha dois pesos e Israel que ameaçou a Espanha. Gerindo o tempo, viram voltar a esse tema. Pedro Fidalgo Marques, Israel a dizer que ia contra todos os países que prejudicassem Israel. A dizer isto para a Espanha. Até que ponto é que é possível investir mais em defesa sem desproteger mandaram esta à Espanha. Outras necessidades fundamentais como o ambiente? Eu pensava, porra, estes homens são malucos. Do dano que agora vão contra a NATO. Conflitos geram no poder. Nessa questão, o que se tem visto, e o PAN tem estado claramente do lado da defesa da Ucrânia, inclusive a condecoração que hoje Zelensky recebeu. Isto da Ucrânia vai ser complicado, mas eles vão ter que perder aquelas duas regiões. Está-se mesmo a ver como é que isto vai acabar. Donetsk e Lugansk se vão ficar para a Rússia e acabou. É muito difícil. Eu tenho muita pena disso, sinceramente. Gostava de um cenário em que eles saíssem vitoriosos e com a total integridade do seu território, mas tenho muitas dúvidas que isso vai acontecer. Mas temos também que ver esta perspectiva até de... Nem é preciso ser médio prazo. Quando tem os seus solos contaminados que põem em causa a sua autonomia alimentar, falamos de alimentar as populações. Quando falamos que têm destruídas as suas instalações de saneamento básico ou tratamento de águas residuais, que também vai garantir a sua saúde. Por isso, o PAN até o que tem proposto nesta questão ambiental, e já que falamos de aumentar a indústria da defesa, da indústria da guerra e esta indústria do armamento, é que existe esta contribuição extraordinária sobre os lucros excessivos, de forma a garantir que também não há essa escalada e esse aproveitamento com o sofrimento dos outros, com o sofrimento alheio e com a miséria, e que essa contribuição extraordinária sirva para apoiar a ajuda humanitária de quem está realmente na guerra, quem necessita, quem está a sobreviver a ela, e também esta reconstrução da biodiversidade, da parte ambiental, natureza, da infraestrutura, como falávamos desta infraestrutura. O Pedro, em vez de querer mandar armamento para os ucranianos defenderem, quer financiar a reconstrução das hectares. Coloquei nesta ronda, até que ponto vai o seu receio de que uma escalada do conflito leve a uma guerra de dimensão planetária? Nós aqui o que estamos a falar, e que tem sido claro, é a direito à autodefesa da Ucrânia. E, como já foi referido, haver estas incursões estratégicas e militares a algumas infraestruturas militares, energéticas, estratégicas, é algo que tem acontecido. Haver uma incursão em território russo, acho que isso seria um erro, porque nós o que temos que falar e o que temos que pôr em cima da mesa é a defesa da Ucrânia, na Ucrânia passar a atacar a Rússia. Francisco, aos seus olhos, há aqui o risco de uma guerra mundial se de facto houver uma isto era para coçar as costas, desculpa. Há sempre o risco de uma escalada do conflito, mas mais uma vez temos de ser pragmáticos. A Ucrânia foi invadida pelo Estado russo, foi invadida por Vladimir Putin. É bom também separar o povo o ponto aqui é até onde é que tem que ir a ajudar a Ucrânia. Exatamente. Já temos tido o envio de militares. Esta situação é bem mais complexa do que apenas fazer incursões militares em solo russo, porque temos o caso da Bielorrússia, por exemplo, que é um terceiro país que também tem rockets, também tem tropas nas fronteiras ucranianas. E aí o que é que decidimos? O que é que podemos fazer em relação a isso? O que o LIVRE defende é que devemos atuar sempre segundo o direito internacional e todas as regras. E todas as armas que são enviadas de defesa para a Ucrânia têm também de ser escrutinadas por nós para saber que tipo de uso é que é feito. Não podemos matar civis, não podemos ir para além das regras do direito internacional. E, portanto, a posição do LIVRE é clara. O povo ucraniano deve decidir quando e como acaba esta guerra, sempre. Cabe-nos a nós apoiar, mas sempre, claro, com um escrutínio quando falamos desta indústria militar e de uma possível escalada do conflito.
Claro. Muito bem, ia pedir-lhes agora a maior concisão possível, porque não queria deixar de passar o tema da imigração, é um tema absolutamente nuclear nas preocupações de todos nesta altura, mas para podermos ainda tratar de mais alguns assuntos, pedia-vos mesmo a maior concisão, um minuto, se possível, na resposta de cada um, para podermos tratar mais temas, sabendo que estes debates têm sempre essa dificuldade acrescida. E Francisco, começava desta vez precisamente por si, porque o Francisco já disse que em relação ao Pacto das Migrações temos cláusulas feitas pela extrema-direita. Ou seja, isto só pode piorar? Não, este pacto piorou realmente a situação anterior em que não havia pacto. Quando temos um pacto que permite deter crianças, em princípio é melhor do que não ter pacto. E foi isso que o LIVRE também falou na altura. Nós não podemos aceitar, e como vimos nos debates, em que toda a gente critica este pacto, mas houve muita gente a votar a favor do mesmo, apesar de ter opiniões contrárias. O LIVRE é vocal. Nós, para defender os direitos humanos, os direitos humanos são inatacáveis. E nós, quando falamos de valores europeus, também temos que cumprir nos nossos tratados e nos nossos pactos esses valores, e temos que colocar e imprimir esses valores. Quando colocamos 20 mil euros para o custo de um refugiado e de um país rejeitar um refugiado, não estamos a cumprir com esses valores. Quando externalizamos a nossa fronteira da União Europeia para países autocratas, como a Turquia, como a Líbia, como a própria Bielorrússia, nós não estamos a defender os direitos humanos. Como é que tu consegues quantificar que a maioria do povo russo apoia o Putin? Estamos a financiar também grupos de tráfico humano, sendo que as eleições lá são altamente duvias. E eles ganham dinheiro a passar para dentro das fronteiras terrestres. Já foi mais do que provado. Uma frase que é muito importante. Nós, quando fechamos fronteiras, não acabamos com a imigração. Acabamos com a imigração legal. Por isso é que é muito importante ter mecanismos burocráticos, mecanismos dignos, não só na entrada da fronteira, para realmente também assegurar a segurança da União Europeia, mas também ter projetos de inclusão nos países que são seguidos estas pessoas. E não podemos esperar famílias, não podemos esperar crianças. Isso é ir contra tudo aquilo que defendemos. Pedro Fidalgo Marques, o que é que mais o inquieta neste Pacto das Migrações? Quando falamos do Pacto das Migrações, falamos de uma questão também de proteção de direitos humanos, e acho que é preciso voltar um bocadinho atrás, que existe, e falar no caso de extrema-direita, este discurso de ódio, este discurso de medo e desinformação, que fala como se a Europa tivesse as portas escancaradas. Isso é mentira. Há regras estabelecidas. Nós temos em Portugal um visto de 6 meses para quem quer vir procurar trabalho. Tem que pedir um visto, vem procurar trabalho ao final de 6 meses. Se não cumprir os requisitos, o visto expira. Mesmo o que sabe que temos de falar temos 400 mil pessoas à espera. Sempre, o Mariachi vai sacar vídeos. Temos de falar, vai sacar vídeos de tudo. Tem que funcionar. O sistema que tem que ser também há vídeos de gatos a dançar o tango. Que ainda não está a ser aplicado, que é que interessa isso? Que aberto em julho e que está atrasado. Bem que eu sei que esses vídeos são fidedignos. O que não pode acontecer é... O vídeo é uma pessoa, mano. Estamos a fugir de situações... A entrevista a russos, isso é representativo do povo inteiro? Claro que não é. Estamos a tentar até fugir no Mediterrâneo, como acontece com alguns barcos. Muitos sofrem catástrofes, outros são denunciados a quem está a ser fugir. Se um nós está a fugir de situações de morte, gostava que a União Europeia tivesse denunciado e mandá-lo para quem o pode morrer. E outra questão que temos que acrescentar nesta ótica. Temos que olhar as questões a montante. Temos que olhar também para as questões do desenvolvimento e as questões das alterações climáticas. Também podíamos olhar para as questões a jusante. A montante, porque se combatemos eficazmente as alterações climáticas, se apoiarmos eficazmente mas isso são 15, 20 pessoas no país, para o desenvolvimento, não é bem, provavelmente também não teremos tanta esta vaga. Sei lá se essas pessoas estão sob influência. Percebes? Isso é muito complexo, desculpa lá. Há protestos na Rússia, as pessoas protestam contra isto. Mas como sabe tão bem como eu, há uma série de entidades, desde logo imensas ONGs, e falo de algumas das mais emblemáticas, a Amnistia Internacional, os Médicos Sem Fronteiras, não são ONGs desconhecidas, que estão claramente contra globalmente este pacto. Porque é que algo que lhe parece que é positivo faz com que tanta gente não goste? Carlos Daniel, eu peço desculpa, mas eu vou voltar atrás num ponto. Porque há bocado o Sebastião Bugalho disse que a visita do Presidente Zelensky era um dia de festa. E eu não posso deixar de ficar muito incomodada por isso, porque acho que é uma demonstração de uma grande imaturidade. É evidente que nós ficamos contentes... Não ficou contente com a presença de Zelensky? Não é isso que está em causa. O Presidente de um país em guerra, que vem a outro país pedir ajuda financeira, é um dia de festa. O Partido Socialista não está ao lado da Ucrânia. Claro, mas não diz que é um dia de festa. Isso é de uma imaturidade brutal. Ai, vá, Marta, por amor de Deus, que pete, meu. Ai, que coisa, pá. Ai, meu Deus, pá, esta até... Tem que ser muito rápido. Não, é muito rapidamente. Obviamente que eu acho que qualquer democrata português está ao lado de Zelensky, está ao lado dos democratas ucranianos. Disse que era um dia de festa. É bom, Marta, está bem. É uma expressão, caramba. Os 50 anos da democracia
democracia portuguesa? Recebermos o presidente de um país invadido e que está a lutar pela sua democracia. Claro que sim, claro que celebro com ele e claro que espero. Celebra com ele o quê? E claro que espero celebrar com ele a vitória ucraniana, Marta Temido. Escusa de inventar pontos para divergir comigo. Não é inventar, eu já vou falar de não tem programa para discutir. Pá, o Sebastião Bugalho, vou-vos dizer uma coisa. É um chaval, eu não me identifico muito com o gajo a nível de ideologia, mas o gajo nestes debates tem sido muito mais forte do que os outros candidatos. Mas temos a noção, com a alteração do contexto político que se prefigura, aliás, as coisas vão ainda ficar mais complicadas. Ela está a escalar esta situação de forma completamente desmedida. Está o quê? Pensar que vai colocar os migrantes que chegam à Europa no Ruanda, como diz o Partido Popular Europeu, que vai construir muros com dinheiro europeu, como diz a sua família política. É isso que é rever o pacto. Mas a questão da separação, pelo menos das crianças dos pais, para si não é uma linha vermelha aquilo que falava. Peço desculpa, mas não há separação. Eu não usei a palavra retenção. Desculpem, os menores não acompanhados avançam. Os menores que vêm com a família são colocados são retidos com as suas famílias, mas não são separados das suas famílias. Agora, ficam todos retidos. Gostamos? Não. Achamos que é a melhor solução? Não. Para a próxima, talvez ser repatriados, mesmo que isso para a próxima, talvez todos estará de acordo, mas tenho ouvido falar muitas vezes a necessidade de rever este pacto. Ora, este pacto acaba de ter sido possível. PS vai ser bater ao PSD porque sabem que é o principal. O que é que o faz crer que vai conseguir ou influenciar uma mudança? Como é evidente, quando alguém se candidata a um cargo, quer aplicar-se ao máximo, e eu confio muito na minha equipa para conseguirmos fazer o nosso trabalho e melhorar este pacto. Se somos críticos do pacto, temos que melhorar. Falamos de um documento que a AD acaba de... Vou tentar, hoje já não, mas eventualmente. Só porque eu acho que estes debates sobre a Europa, e especialmente sobre matérias de imigração, precisam de seriedade e precisam de verdade. E mais uma vez, eu digo com muito pesar, porque eu tenho estima pessoal pela doutora Marta Temido, mais uma vez, a doutora Marta Temido tentou colar à minha candidatura algo que a minha candidatura, que a Aliança Democrática, é contra. Que é a política. Desculpe, eu não a interrompi enquanto... Eu não a interrompi enquanto dizia inverdades sobre a minha candidatura, portanto eu peço-lhe que me deixe terminar. Carlos Daniel, como todos os portugueses ouviram em casa e todos ouvimos aqui neste painel, a doutora Marta Temido... Não, neste caso até foi a Temido que estava a fazer target ao Sebastião. Que nós, em relação ao Pacto de Asilo e Migrações, éramos a favor da política do Ruanda. Não posso concordar, como podem ver nesta notícia assinada no público, nós somos os dois contra a política ruanda. Para pessoas que mostram papéis, Sebastião... A delegação portuguesa do PPE, eu não consigo o PSD e o CDS foram vocalmente contra essa política. Sabe quem é que é o autor dessa política, Marta Temido? É o governo socialista da Dinamarca. Sabe quem é que tem muros físicos em Espanha? O governo socialista espanhol. Portanto, peço por uma questão de seriedade, para tentar colar o nosso programa, que é humano, humanitário e sério, a outros governos, porque eu não faço o mesmo consigo. Agora tem que ser a Marta Temido a replicar também rápido, que eu tenho que avançar. Eu, para mim, é assim. Pessoas que mostram papéis em debates e levar um o seu programa da sua família política defende muros financiados com fundos europeus e colocação de pessoas noutros países. Verdade ou mentira? Responda-me só. Desculpa, não mostres papéis. Marta Temido, eu posso-me levantar... Não mostres papéis. Posso levantar e entregar-lhe o programa da Aliança Democrática. Está a ver? Não, nada do que a senhora está a dizer está no meu programa. Mas ouça, isso não é verdade. Isso numa família política. Marta Temido, Sebastião Bugalho, o debate é interessante, mas o debate hoje é 8 e, portanto, é tão parvo isso, realmente. Vou avançar necessariamente. Não é verdade. António Teixeira Correia, Sebastião Bugalho, agora não estamos a ouvir de todo e eu peço agora que compreendam que temos mesmo... João Oliveira, eu farei avançar e estou a controlar os tempos, portanto... Mas isto para mim era preciso, era aqui um gajo com um pau. O senhor já disse que este pacto das migrações é uma grande armadilha. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que é uma armadilha? Para quem? Mas antes de dizer, é uma armadilha porque obriga determinados países a receber, quer queira, quer não... Quer dizer que é perfeitamente inaceitável. E por outro, obriga. É o que nós fazemos, obriga. E depois também diz que os tais 20 mil euros aqui citados por países que não querem são pagos por países mais ricos. Portanto, todo ele é um conceito que vai atacar a soberania dos países. Porquê? Porque cada país é que deve determinar qual é a imigração que quer e que precisa, e nós somos a favor da imigração. No entanto, fazer aqui alguns repares. Imigração de alguma, não é? André Ventura ainda ontem dizia que temos de priorizar quem fala português e que não venham do Bangladesh, do Paquistão ou da Índia. Nós fomos os primeiros a alertar de uma bomba relógio chamada imigração. E agora toda a gente fala. Bom, primeira nota. Segunda, estive ontem em Vila Nova, Mil Fontes, no Alentejo. Recomendo aos meus colegas de painel que vão lá, falem com as pessoas que têm medo. Falem com as pessoas que vivem aterradas e que falem com as pessoas que
têm que sair de Vila Nova de Mil Fontes e de outros sítios no Alentejo porque não conseguem ter condições de vida. O senhor está a traçar relação direta entre imigração e insegurança em Portugal. Aqueles completamente. E depois tem mais uma coisa. Mas por causa da imigração, os imigrantes em Mil vêm para Portugal Fontes? com base em VVTLs. Ou é por causa da malta que vai para lá fazer alojamentos VVTL? locais? É um visto de validade territorial limitada que é uma exceção a Schengen. Ou seja, é uma exceção que só em casos extremos, por exemplo, não documentação das pessoas... Mas o que é que se passa em Mil Fontes? Já há imigrantes em Mil Fontes? Precisa de um visto... Mas isso está o Portugal inteiro, pá. Tenha um juízo. E o senhor é contra que esteja generalizada a Tenha um juízo. Porque não é isso que Schengen quer, aliás. Tenha um juízo. Quer visto Schengen, não quer VVTLs. Agora, tem uma coisa, é que o VVTL, a pessoa entra em território português... Onde é que eles vivem? As casas foram compradas por eles ou estão a ser arrendadas? Por quem? Quem é que arrendou essas casas? Schengen é um facto. Quem vem para cá... É que reparem, a maior parte das casas em Mil Fontes até arrisco dizer que são casas de férias. Eu só queria citar aqui uma coisa. Quem é que está a arrendar essas casas de férias a malta do Indostão? São os indosténicos que as compram, não? Vocês devem estar a brincar com a minha cara. Olha, chateiem-se com os portugueses. É o que vocês deviam chatear. Estes novos que chegaram aos tais 400 a malta de Mil Fontes que se chateia com os portugueses que arrendaram essas casas ao desbarato. Ah pá, tenham mais Ora bem, o que é que a pobreza gera? Vão cagar à mata, mas é. Agora a culpa é dos indosténicos, não que vêm para cá. Não necessariamente. Quer se queira, quer não. É o rastilho que mais cedo ou mais tarde vai gerar violência. E nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que ver... eles ficam a viver milagrosamente em Vila Nova de Mil Fontes. As empresas... É para aquela saber do documentário. Vocês foram as pessoas que são necessárias para entrar, com certeza. As pessoas que são em excesso. Portugal Mil Fontes sempre foi uma estância de ski, pá. Tomar conta de Portugal e dos portugueses. Ora, se nós... Não temos de tomar conta dos portugueses. Olha, vai para lá tu resolver, ó Shell. Vai para lá tu resolver o problema. E os que não trabalham? Não vêm para cá, os que vêm para cá vêm para trabalhar. É um servidor PVP. Que em vez de se integrarem em Portugal... Mas estão a trabalhar. Não, muitos pronto, quem é que arrenda essas casas? São as redes de tráfico. Infelizmente, vítimas de redes de tráfico. Sim, também. São as redes de tráfico. Para concluir... São as redes de tráfico que arrendam essas casas aos imigrantes. Ou são portugueses que as arrendam e andam a mamar o guito, que sabem perfeitamente quem é que estão a meter nessas casas. Não temos tempo para explorar mais o que seriam os moldes portugueses. Daria seguramente muito tempo para conversar. João Oliveira. Olha, Carlos Daniel, eu queria, se calhar, abordar esta questão da imigração começando por fazer uma pergunta. Quem é que arrenda as casas? São as redes de tráfico. Estamos a fazer uma pergunta. Quem é que quer viver no país que o Chega... Quem é que arrendou essas casas aos imigrantes, malta? Desculpem lá. Umas para as outras desconfiadas. São as redes de tráfico que arrendaram as casas todas em Mil Fontes. É isso que vocês me estão a dizer. É pá, vamos a cagar à mata. Agora, a pobreza... Olha, vai tudo time-outzinho, também não sei o que está a falar isto aqui, que estamos a falar da Europa. A criminalidade. Este tipo de concessões... É pelos gangues mexicanos. O povo uns contra os outros, os trabalhadores uns contra os outros e o povo uns contra os outros. Para quê? Para ficarem mais facilmente à mercê daquilo... Pois vivem, quem é que arrenda as casas? Não são outros portugueses. São portugueses que arrendam as casas dessa malta e sabem perfeitamente que eles já estão a vender. De gente remetida para claramente são gajos tugas que têm casas em Mil Fontes que as alugam a essa malta. E sabem que eles lá estão. E alugam-las a esse preço porque sabem que os imigrantes se juntam e as pagam. Portanto, alguém está a lucrar com essa merda e sabem quem é que está. As pessoas têm casas em Mil Fontes. Chateiem-se com eles. Chateiem-se com essa malta. Não é comigo, que não tenho casa em Mil Fontes. Por amor de Deus. Com o alto patrocínio da União Europeia, com o financiamento da União Europeia pagos a organizações... Vão-se chatear com esse pessoal. Não é o alto patrocínio. A União Europeia tem um acordo com esse país e esse país... Pronto, então vai chatear. Eu faria o mesmo, Deus me livre. Sabes lá tu, a pagar. Vocês são muito rápidos a acusar toda a gente de fazer tudo. Pá, chateiem-se com essa malta. Essa malta é que lucra em cima daquilo que vocês estão a criticar. Vão-se chatear com isso. Porquê é que vocês chateiam com os imigrantes e não se chateiam com essa malta? É isso que é um bocado contraditório. O que é mais fácil para vocês? Mandarem vir com malta do Indostão, que vem para cá sem ter nada, do que mandar vir com portugueses que andam a lucrar em cima disso. De viverem 20 gajos numa casa. Ah pá, mano, foda-se. Eu, a partir do momento em que vocês vêm com essa conversa, mando-vos logo para o caralho, pá. Comigo esse discurso não cola. Chateiem-se com os tugas, pá. É o que eu tenho para dizer. Portugal não tem capacidades ilimitadas para acolher imigrantes. Chateiem-se com essa malta que arrenda essas casas sem contrato. Na criação de condições. Anda a lucrar com casas sem contrato com 20 gajos a viver lá dentro. Tem que se chatear com esses gajos, não é comigo. Ah pá. Então estás errado. Então não vais cá para mandar habitats, mano. Vai-te chatear. Têm como interlocutor os traficantes de seres humanos. Vai-te chatear, pá. Vai-te chatear, mas não é comigo. Está com mais tempo. Eu tenho que gerir os tempos. Deve ser o Chega que vai resolver essa situação. O Chega é que vai obrigar esses gajos a fazer contratos. O Chega é que defende tanto os portugueses de bem, que se
esquece que os portugueses de bem são esses gajos que andam a arrendar casas aos imigrantes em 1000 fontes. Esses tugas que arrendam as casas sem contratos e metem 20 gajos a viver numa casa, esses gajos é que são os portugueses de bem. Então não há solução nenhuma, porra. Caramba, pá. Houve uma proposta concreta, como é que se trata do problema. Agora a culpa é das pessoas que vêm para cá viver sem condições. Já me vai dizer qual é, mas eu queria eu fico doente com isto. Tem defendido uma triagem. Só se vocês não terem condições nenhumas de vida e quererem viver noutro país a procurar soluções, queria ver se tinham o mesmo discurso de merda. E as duas regras claramente não são aplicadas. A regra da prova de meio de subsistência, que existe em Portugal, não é verificada. Os dados do Eurostat dizem-nos que... Tem que haver controle, sim senhor, mas não é incitar o ódio contra os imigrantes, pá. Quando eu vejo que a malta a incitar o ódio contra a malta de imigrante, pá, começo logo a ficar maluco, pá. Não pode ser, meu, isso não pode ser. Isso é um discurso completamente radical. E eu quero que se foda a porra no comentário. Ocasião da visita papal. Rege-me parte ao documentário. Eu conheço essas condições, estou farto de ver documentários, pá. Não entrar no espaço nacional por motivos vários, incluindo esses. Portanto, eu não estou a falar de ti, HD. Por alguma razão estás aqui. Uma segunda é no preenchimento no sistema automático de pré-agendamento para Deixa-me ouvir o que eu tenho. A AIMA, que aqui Marta Temido tem que assumir as responsabilidades do governo do PS de ter desmantelado o CEF e criar uma confusão tremenda. Nessa altura a gente conversa daqui a 20 anos. Informações que carecem de verificação eu gosto desta malta que faz verificadas por falta de recursos dessas... Sabes que aqui há 10 anos diziam isso dos brasileiros, ó Shell. Agora os brasileiros já não são um problema. Agora são os inostânicos. A dignidade das pessoas tem que se defender, dos africanos, quer quando elas procuram uma vida melhor, e temos que ter abertura para as receber, quer quando chegam ao país de destino, onde essa vida melhor devia existir, e acabam muitas vezes com vidas piores que aquelas que tinham. Claro. E foram aqui citados vários casos, e é inadmissível que se ache que isto é um problema menor. Quem entre, a dignidade da pessoa, uma vez entrada, legal ou ilegalmente, aquilo que temos em Portugal é inadmissível. E em muitos outros países europeus. Portanto, como é um problema que nenhum Estado-membro sozinho pode resolver, o esforço vocês ainda andavam, o que é que foi feito? Vocês ainda andavam nos colhões dos vossos pais quando eu via barracas na Amadora e gente a viver lá. E não vos vi, nem a vocês nem a ninguém nessa altura, indignados com aquilo que se passava ali. A reação não estava prevista. Os estándares de elegibilidade não estavam organizados. Os estándares de integração não estavam definidos. O modelo de acolhimento de refugiados não estava definido. Tudo isso lá está. Não é perfeito, é muito melhor. O ponto é este. Soluções perfeitas para este tema, suspeito que não haja tão cedo. Agora, nessa altura já não havia problemas. Agora, se o problema é os inostânicos internas sobre este tema, desculpa, é grave. Discutam aquilo que é preciso fazer concretamente em Portugal, que é onde estamos, para que a situação indigna das pessoas que estão a dormir na rua... Eu acho piada que vocês me mandem essa conversa não sais do quarto. Meus amigos, eu vivo nestas condições a lidar com isso desde que nasci, caramba. Eu lido com essas comunidades desde que nasci. Pá, desde que nasci. Lido com eles, convivi com eles, vivi com eles desde que nasci. Em Queluz, aqui em Casal de Câmara, eu sempre convivi com essa malta. E vocês? Vocês apareceram-vos agora meia dúzia de indianos ao pé da vossa casa e vocês já estão a entrar em histeria. Pá, meu. É ridículo esse discurso, pai. Completamente ridículo. A lamentarem essas consequências que atacam os direitos humanos. Mas cagar à mata. Qual quarto, sabes lá onde é que eu vivo? Eu diria que isto é a definição de um voto lamentável. Lamenta-se, mas votou-se. É um erro. A União Europeia não pode gastar o que gasta a pagar a países terceiros para, aliás, fazerem... Vocês não fazem a mínima ideia da minha vida, nem quais é que são as minhas condições de vida, nem onde é que eu vivo, nem o que é que eu faço. E vêm para aqui mandar habitantes. Em que há alunos com mais de 30 nacionalidades e em que há projetos pedagógicos fabulosos. Esta é a integração claro que não vivem. Isto é conversa de merda. É mesmo conversa de merda. É mesmo conversa de quem não convive com esse pessoal. A primeira é que não há portas escancaradas. As únicas portas escancaradas que existem é para os vistos gold. Isso é mentira. A segunda é que saíram entre 2011 e 2023 1.100.000 portugueses para a imigração. Entraram 600.000 pessoas. O principal problema de Portugal é reter quem cá está, quem cá quer ficar, e para isso é preciso salários dignos. Repara, é que isto não tem rigorosamente nada a ver com o debate que estávamos a ter. E vocês conseguiram foder isto tudo. Marvo, faz-me um favor, mano. Se vês pessoal a vir aqui com esta conversa que não tem rigorosamente nada a ver com aquilo que se está a falar aqui, dá-lhes time out. Tipo, é que este pessoal só quer lixar isto, meu. Estamos aqui a discutir uma coisa que não tem nada a ver com isto e vêm estes macacos para aqui, mano. Pá, dá-lhes time out, meu. Imagina, um exemplo concreto acontece
trabalhem. Estufas em Odmira. Alargam a área de estufa em Parque Natural, onde sabem que não pode haver habitação. E depois põem os imigrantes a viver em contentores. Nós achamos ou não que a economia deve ter regras para tratar com dignidade os trabalhadores que precisa. Eu acho que deve ter regras. Vamos à economia, se me permitem, pedindo mais uma ronda rápida para podermos ainda uma última mesmo sintética. Esta é então são primatas completamente, o mais equilibrado eles é que são os primatas possível na gestão do tempo. Temos, nesta altura, além das necessidades... Oh, Shell, tu tens o teu discurso, eu tenho o meu. Tu não tens razão, eu também não. Vamos continuar na mesma. Está convencida de que vai agora está calado e de respeito ao que estamos a ver. No horizonte de uma eventual vitória de Trump nas eleições americanas. Temos seguramente de cumprir as ditas transições energética e digital, no caso da energética com custos, desde logo também para a indústria e para a agricultura. Há a questão em relação à indústria de reindustrializar a Europa, mediante a concorrência forte dos grandes blocos americano e asiático, e temos ainda em pano de fundo o pilar social europeu que ninguém à partida rejeita que deve manter-se. É neste quadro que vos pergunto, e começo pelo Sebastião Bugalho, se é ou não necessário aumentar as receitas próprias da União Europeia, ou seja, a União Europeia não ter apenas o contributo dos países, algumas multas, algumas taxas sobre exportações para fora do espaço comunitário, se é preciso desde logo, pergunta concreta, taxar as grandes tecnológicas e outras plataformas. Nós no nosso programa, na Aliança Democrática, somos contra impostos ou novos impostos a impostos europeus, cidadãos europeus. Isso é muito claro. Agora, não podemos evitar, nem podemos evitar olhar para a realidade como ela é. Para lidar com o contexto geopolítico e geoeconómico atual, a Europa vai precisar de mais dinheiro. Certo. Daí a pergunta. E onde é que se vai buscar? Bem, por um lado, ao fundo esta pode parecer a solução mais evidente, mas não devemos descurá-la através do crescimento económico. Todos os Estados-membros têm uma contribuição para a União Europeia. Portugal também contribui. Fala-se muito pouco disso. Falamos mais do dinheiro que recebemos do que daquilo que damos. Certo. Mas Portugal, através do rendimento nacional bruto, também contribui para a União Europeia. Portanto, com crescimento económico, acho que era um bom princípio. E depois nós não descuramos, obviamente... Mas esse pode acontecer ou não e depende de muitas variáveis. Percebo. Sim, mas não devemos descurar, Não descuramos, foi o seu primeiro. Só para... Mas eu concordo consigo. Nós não devemos descurar novos mecanismos de receita para o orçamento europeu, desde o mecanismo fronteiriço de voltando aqui a 10 minutos, desde as licenças de emissões de carbono, desde a taxação da utilização. Pá, esta malta está a vir do YouTube, é impossível não estar a ver do YouTube. É possível financiar fica lá atento a isto, senão vou ter que pôr o chato para responder aos seus desafios. Agora, sem crescimento e sem inovação, isso não é possível. Sem cumprir a União Digital, isso não é possível. Sem garantir que há uma liberdade, uma quinta liberdade virada para a inovação e para o empreendedorismo, isso não é possível. Só uma Europa que cresça e que não esqueça a sua coesão é que consegue responder aos seus desafios no futuro. Marta Temido também fala na necessidade de uma política fiscal mais justa, onde as grandes empresas e fortunas contribuam. Sem dúvida nenhuma. Há uma coisa que lhe posso garantir. Nós não estamos disponíveis para... Nós, socialistas europeus, não estamos disponíveis para que o investimento em mais defesa, em mais segurança, que também achamos defensável e necessário, seja feito à custa de outras áreas que para nós são críticas e essenciais. Então? Nomeadamente as questões das políticas já existentes, como a coesão, como a agricultura, mas também e não consideras que bem, Mike? Defendemos a necessidade não consideras que bem, bro? Como é que isso se faz? Imagina, tu tiveste nesse processo gigantesco, com uma economia mais para ti se calhar fazia a diferença ter sido um processo mais célebre. Agendas mobilizadoras desde que fosse mais certo. No contexto do PRR, no teu caso, se calhar foi um bom processo. Academia, aliando empresas, tem que se fazer essa avaliação, só isso. E garantindo melhores respostas, melhores produtos. Tem que se ver quem é que quer ficar cá para beneficiar o país e quem é que quer ficar cá para fazer merda. É só essa a diferença, meu. A entrar no mercado com regras muito mais geradoras de lucro, que são suscetíveis de sem embargo. Não é discriminar com base em etnias, mano, que isso para mim é zero. Falar da área da receita, a área da despesa. É com base em mérito. A pessoa que quer estar cá para fazer bem. Está certo. Completo e muito assertivo à evasão fiscal e também essa questão está cá para fazer merda, vai-se embora. É só isso. Designadamente da tributação mínima das grandes multinacionais. Acho que isso é justo. É um tema cuja diretiva tem de ser transposta até ao final do ano e que permitirá que entidades que estão nos Estados-membros e tenham lucros acima de 750 milhões de euros sejam taxadas a 15%. Isso também contrariará um outro aspecto que é muito relevante, que é os países andarem a competir uns com os outros pela instalação destas grandes empresas. Muito bem. João Coutinho de Figueiredo fala muitas vezes da necessidade de escolhas a este nível. Para se conseguir acudir
Há algumas áreas é preciso desde logo... O problema é que, reparem, o nosso sistema judicial é atrasado até nisso. Para alguém ficar melhor, outro tem que ficar pior. A única maneira de resolver, incluindo boa parte dos temas que falamos aqui esta noite, era preciso mudar muita coisa para se resolver isso. Mas isto não basta dizer desta maneira. Tem que se perceber como é que é possível. E a Marta Temido deu aqui mais um exemplo de que nós tivemos durante 8 anos que o PS não faz ideia como é que a economia cresce. Acha? Com agendas mobilizadoras. Não, é totalmente diferente. Aquilo que estamos a enfrentar na Europa e um pouco no mundo é totalmente diferente. Mas nós precisamos de milhões e milhões de pessoas. Eu também concordo contigo. 100% de acordo contigo, a tentar novas soluções para problemas. Não é só o sistema judicial, mas milhões de pessoas a tentar. A energia dinâmica que a Europa perdeu ao longo dos últimos 15 anos é absolutamente inacreditável. E por isso temos um PIB europeu que era maior que o dos Estados Unidos há 15 anos atrás e hoje é menor. A população europeia é muito maior que a dos Estados Unidos, portanto, o nosso PIB per capita está a criar um problema gravíssimo, que é não vamos conseguir reter pessoas suficientemente qualificadas na Europa daqui a pouco tempo para fazer face aos desafios que Marta, vai cagar. Portanto, o crescimento económico faz com a Europa, copiando aquilo que a Europa fez bem até ao princípio do século, que é integrar mercados. Sempre que integrou mercados, sempre que tornou mais fácil investir, trabalhar, viver, comerciar, trocar conhecimento com outros Estados-membros, a Europa cresceu. E, portanto, ele não desiste, ele quer efetivamente é mudar o panorama. No mercado único de bens e serviços e avançar determinadamente para o mercado único de energia, para o mercado único dos transportes, para o mercado único bancário, para o mercado único dos mercados capitais. Porque boa parte dos problemas que aqui estamos a ver é que ideias europeias geradas em grande número, porque essas estatísticas existem, os europeus continuam a ser inventivos e capazes de criar, por exemplo, patentes. Não conseguem financiá-las a criar aqui as suas empresas que um dia possa pagar com João Oliveira, no seu ponto de vista, como é que os europeus podem viver melhor e acudir a tantas necessidades, designadamente algumas que lhes são caras, como a saúde, a habitação? Olha, colocou questões de natureza fiscal e questões de natureza económica. Eu não sei quanto tempo tenho para isto, calculo que não seja muito. Vou tentar fazer isso em síntese, num exercício contra a favor. Aumentar salário. Olha, começo talvez por este aspecto. Já ficámos a saber que é possível as multinacionais pagarem só uma taxinha de IRC de 15%? Com Coutrinho, sim. Com Coutrinho, sim. É possível que as multinacionais paguem só 15%. Com o CDU, não. Nós somos contra a taxação mínima das multinacionais e somos a favor da articulação de Portugal com os outros países para garantir a taxação efetiva das multinacionais e já agora com taxas de IRC que não fiquem abaixo de uma papelaria, de um restaurante ou de uma mercearia. Segundo lugar, porque isso é que é importante, somos contra a perspectiva da redução do orçamento. É taxar mais. Achamos que ele deve ser reforçado. Isso é que é importante. Somos contra a ideia. O importante é a papelaria não ter a mesma taxa de IRC que ele deve ser financiado do que a multinacional. Isso é que são as questões centrais. Com a ideia de haver articulação entre os países em termos fiscais para se encontrarem formas de concretizar a taxação onde ela hoje não é possível em função da atuação ser multinacional por parte de algumas empresas. Para quem quer aumentar tanto os salários dos trabalhadores, eu acho que o João Oliveira nunca viu o que é preciso pagar de impostos para aumentar o salário do trabalhador numa empresa privada. Deve ser a articulação entre os Estados, ninguém lhe sabe mostrar, para acabar com os offshores, para garantir que o regime de privilégio fiscal que constitui os offshores acaba. Do ponto de vista económico, do ponto de vista económico, de questões fiscais à parte, do ponto de vista económico, tem que ser mais conciso mesmo assim, eu pergunto-me se a malta de Mil Fontes chateava tanto se tivesse 20 mil Joões Oliveiras a viver lá. A defesa do princípio da unanimidade nas decisões que são tomadas ao nível é aquilo entre ter Joões Oliveiras e ter lá os senhores inostentes. A manutenção da unanimidade, ou seja, não haver mais decisões por maioria. A manutenção da unanimidade e a possibilidade do seu alargamento sempre protege em casa uma política fundamental para cada um do Estado. Dou-lhe um exemplo disto e porque é que isto tem relevância com as questões económicas. Portugal tem uma zona económica exclusiva que é a terceira maior da União Europeia. A Alemanha tem uma pequeníssima e para a Alemanha o setor pesqueiro. Sabem qual é que é o melhor? O facto de não haver regra da unanimidade na decisão da pior flagelo de Vila Nova de Mil Fontes, malta. É a nova temporada dos morangos com açúcar. Eu sou a malta de Mil Fontes, estava mais preocupada com. Deixe-me concluir a ideia só com 15 sempre a pedir para concluir. Eu estou a gozar só com eles. Eu gosto de chatear. Precisamos de uma política que atenda às necessidades do nosso país e que permita ao nosso país libertar o seu potencial produtivo. Também não vos vou mentir. Qual é a receita do Chega para a Europa ter mais recursos e poder distribuí-los melhor? Porque o Chega também se preocupa com as políticas austeritárias e com a forma como a classe média sofre com elas. Sim, sim, é verdade. Eu acho que o desenvolvimento económico, como dizia, estou a citar o Coutinho Figueiredo, é fundamental. Esse crescimento económico pode ser feito com várias vertentes. Primeiro, facilitar créditos e projetos a empresas privadas, pequenas e médias empresas, que é esse o nosso tecido empresarial principal. Em Portugal, o exemplo da execução do PRR foi terrível.
porque foi beneficiar o setor público em detrimento do setor privado. Para nós é uma linha vermelha. Eu só gostava de dar aqui 2 dados onde também que custam muito a Portugal, nomeadamente a corrupção. Segundo a Transparência Internacional, vou-te mandar para o caralho até fora, vou-te ser sincero, já me estás a irritar. Não é eliminar opiniões contrárias, mano. Tu estás só a ser um chato de merda, mano. Vou-te já dizer, bro. Estás aqui a alimentar discussão e estás a ser um grande chato, dois exemplos. A saúde. Portanto, é pá, mano, olha, vai-te acalmar durante 10 minutos. Esse número já foi rebatido. É só para dar não temos tempo hoje para voltar ao tema dos 20 mil milhões. É só para lhe dar um exemplo de grandeza. Custa 15 mil milhões por ano. Eu dei-lhe 10 minutos. E a habitação custa cerca de 1.100 milhões por ano. Concluindo, tem que se combater a corrupção para que Portugal possa evoluir. Catarina Martins, que problemas é que a Europa tem de resolver aos Estados-membros, sobretudo àqueles que, como Portugal, têm mais carências sociais? Em primeiro lugar, a Europa deve aprender com o que já fez de bom. É bom que haja projetos económicos comuns que puxam por toda a Europa e por toda a economia. O Airbus foi um projeto público europeu que foi um sucesso e é um sucesso do seu tempo. Precisamos agora também de ter esse tipo de projeto em áreas como a saúde, para podermos ter cuidados de saúde inovadores e medicamentos a baixo custo, como precisamos ter seguramente, por exemplo, na questão digital. Porque é que a Europa há de estar a olhar para o Google americano e com medo do TikTok chinês e não ter ela própria uma capacidade de ter uma plataforma digital que seja centro de competências, de cultura, de jornalismo, de ciência? Pode-se fazer isso. Pô, Catarina, claro, vamos embora. Faz-me aí a tweets da Europa que eu vou já para lá. Normal no Bloco de Esquerda que a Amazon possa passar anos em que tem impostos negativos, paga 0, menos do que 0. Não pode acontecer. Olha, e também, Catarina, claro, já dissemos, queremos combater a corrupção, acabemos com os offshores. Mas há aqui um elefante no meio da sala de que eu queria falar. É que as questões sobre o investimento da União Europeia têm neste momento um obstáculo, que é o facto de haver muita pressão para se dirigir o investimento para os mais variados setores da economia, todo para o setor do armamento. Isso é feito pela aliança da direita com a extrema-direita, mas, na verdade, o seu pivô é o governo alemão, onde estão socialistas, onde estão verdes, como o PAN e o LIVRE, onde estão liberais, e que estão, neste momento, a dizer à União Europeia que esqueçam o investimento na transição justa, que esqueçam o investimento na transição climática e estão a apostar tudo no armamento e continuam, até ao dia de hoje, quando o Conselho Europeu está a discutir sanções contra Israel, continuam a permitir que as armas alemãs vão para Netanyahu continuar o genocídio em Gaza. E eu quero ouvir o Francisco Paupério, que está em clara desvantagem de tempo, e, portanto, Francisco, gostava que o pudesse aproveitar dizendo-me como é que a Europa consegue, ao mesmo tempo, reduzir a dependência energética, fazer a transição e não perder competitividade económica, porque já está, e já foi aqui dito por várias pessoas, distante da competitividade garantida, por exemplo, da economia americana, e não falemos sequer dos asiáticos, em particular da China, que, obviamente, sabemos que funcionam com regras também diferentes. Bom, permita-me só falar antes um pouco sobre o Pacto das Migrações, porque foi dito aqui que não havia alternativa a este pacto. A esquerda e os verdes estavam disponíveis para conversar sobre este pacto. Quando assumem esta posição política de que este não é o pacto que queríamos, não era o pacto que desejamos, era o possível, não era o pacto possível. Foi o pacto que estes grupos quiseram. E tem que assumir essa coragem de não querer negociar com outros partidos que estariam dispostos a isso. Ponto 1. Voltando aqui à parte da transição energética e desenvolvimento económico. Houve também um assunto que ainda não foi falado, que é a questão do PRR. Nós vamos ter que pagar o PRR e vai começar neste mandato, em 2027. E será neste mandato em que vamos ter que também aumentar as receitas próprias. E apesar de ouvir aqui dizer que não quer novos impostos, como ouvimos o Sebastião Bugalho, a verdade é que pode chegar até 40% do PIB em 2027 para pagar o PRR. Fantástico. E aí pergunto, será através de redução de outros fundos comunitários, de política agrícola comum, ou então... Francisco, não precisa de chamar impostos europeus se forem taxas de acesso ao mercado único, para proteger o mercado único de grandes investidores estrangeiros. São mais taxas, Francisco, retome, por favor, que estamos a acabar. E dentro destas taxas, o LIVRE considera que podemos ir, sobretudo, para as taxas relacionadas com o capital e não com o trabalho. Nós vemos, sobretudo, que quem recebe pouco dinheiro paga muitas vezes mais impostos do que quem recebe muito dinheiro, porque também o consegue esconder, dar um número de... Estima-se que por ano perde-se 1 bilhão, não são 1.000 milhões, é 1 bilhão de euros em elisão e evasão fiscal na União Europeia. Portanto, nós precisamos, ponto 1, de haver harmonização fiscal na Europa. Não permitir que grandes empresas, grandes tecnológicas... Não são só as grandes empresas que fogem ao fisco, Francisco. Tenham lucros isso é ser muito ingênuo. Taxas quase negativas e depois tenham acesso ao mercado único. Portanto, tem que haver, primeiro, uma harmonização fiscal. E da segunda parte, tem que haver um investimento para também haver desenvolvimento económico. E este investimento, voltamos à primeira pergunta... É que há mais controle nas grandes
grandes empresas do que nas pequenas. E, portanto, combustíveis fósseis, com a capacidade que têm, não querendo de volta o nuclear, quando é que as renováveis vão ser suficientes para responder às necessidades da indústria europeia, mesmo tal qual está hoje? O LIVRE não é contra o nuclear. Nós apoiamos o desenvolvimento do nuclear, nomeadamente as tecnologias de fusão. Mas nós mostramos aqui em Portugal... Mas essas ainda têm caminho para fazer. Exatamente. Eu falo do nuclear atual. Estima-se que seja 2040 e estaremos prontos para também assumir quando chegar esse momento. Nós temos de ter um mix energético que permita estar dependente das energias renováveis e que seja proveitoso. Nós tivemos neste ano ainda, cá em Portugal... Peço desculpa, só não mantemos conversas, senão não ouvimos. Várias semanas em que estávamos a 100% de energias renováveis, ou seja, mostramos que Portugal é um país que mostrou ser possível esta transição e mostrou ser possível muito antes dos prazos de 2045, 2050. E aí o LIVRE é vocal. Nós queremos 100% de energias renováveis em 2040. Mas para acontecer isto... E para acontecer isto, temos de ter investimento público, temos que investir nas empresas, temos que investir na reindustrialização deste setor. E Portugal pode também aliar esta transição verde à transição azul do oceano. Nós podemos ser o polo da União Europeia que olha para o mar, que olha para a biotecnologia azul e que protege o nosso oceano. E Portugal pode voltar a ser o centro da União Europeia. Pedro Fidalgo Marques, onde é que a Europa vai buscar dinheiro, por exemplo, para haver uma saúde para todos em toda a Europa, que é uma das vossas propostas? Só 5 segundos para dizer que, se calhar, aqui esta distância que nos separa destes 10 metros até Catarmantim, não sei se vive numa outra realidade. O PAN já defendeu contribuição extraordinária para os lucros excessivos da guerra. O PAN tem defendido vocalmente os dois Estados, são dois Estados na Palestina. Por isso, às vezes, parece que o que falamos, depois as pessoas ouvem de outra forma, como querem interpretar da sua própria maneira. Voltando aqui à questão, debatendo o que Carlos Daniel começou a dizer, que era os custos que iam ter esta transição energética. O Banco Central Europeu diz-nos o contrário. Diz que quanto mais nós atrasarmos a transição energética, esta transição verde, mais custos vão existir para as famílias, vão existir para os bancos, vai existir para a economia. E por isso temos que acelerar esta transição energética. Estamos a falar de criar só nas energias renováveis até 2040 a 100%, e o PAN é tal e qual como os verdes, estamos alinhados 100% contra o nuclear. Obrigado pelo CEPA, por isso, obrigado por mesmo não faz sentido, acompanhar. com a questão da seca. Estão a falar de criar 1,2 milhões de empregos nas energias renováveis. Estão a falar em cada euro investido são 2 euros de retorno, mas vamos mais longe. Hoje, o que temos que falar é no redirecionamento dos apoios. Que eles fizeram com a malta da sociedade civil. Temos 360 mil milhões por ano de subsídios à indústria dos combustíveis fósseis. 1.000 milhões por dia. É isto que nós temos que falar. Antes de falarmos em impostos, temos que falar em redirecionar os apoios, mesmo na PAC, para terminar, duas linhas, que é, mesmo na PAC, por exemplo, continua a ser apoios totalmente discricionários às grandes produções em vez de ser aos pequenos e médios agricultores, apoios, por exemplo, apoios públicos da União Europeia para as touradas, isso não faz sentido, o PAN já tem repetido esse argumento, Pedro? E o último argumento, se me permitir, até que falámos aqui de política fiscal, que não está aqui... Que também foi levantado. Atualização de última hora. O Rui Rocha seguiu-me no Twitter. O PAN tem definido, por exemplo, haver esta revisão da diretiva do IVA, por exemplo, nas rações e na parte dos cuidados médico-veterinários dos animais, porque é considerado ser taxado assim, por bens de luxo. E nós continuamos até a taxar alguns bens de luxo não tenho mesmo tempo. Eu hoje tive uma conversa com o Rui Rocha que foi interessante. Nós ficámos na mesma mesa do almoço. Já estou a ouvir aqui um recado. E tivemos ali a debater ideias. Há uma pergunta que eu queria que respondesse, é uma pergunta de sim ou não, que tem a ver com a atualidade. Ontem foi mais um dia sobre as estratégias de comunicação de partidos portugueses. Hoje tivemos, já foi dito aqui, não 3 países europeus que reconheceram a Palestina como Estado independente. A pergunta, obviamente, é se Portugal deve reconhecer o Estado da Palestina, sim ou não, e 15 segundos. Não. O mais depressa possível. Não falei sobre isso, por acaso esqueci. O multilateral possível. Não sozinho. Marta Temido? Há um trabalho que vinha sendo feito, articulação com outros Estados-membros, que têm estado a avançar nesse reconhecimento. Essa também é a nossa posição. Sozinho, não. Sozinho, não, mas também não podemos esperar, provavelmente, porque todos se juntem nesse reconhecimento. António Tanja Correia? Não neste momento. Nós somos favoráveis à existência de 2 Estados, sempre fomos, e foram sempre os palestinianos que inviabilizaram a criação de 2 Estados. Reconhecer o Estado da Palestina neste momento é completamente errado. Um Estado que não sabe quem governa, não tem continuidade territorial, não sabe onde é que estão as pessoas. João Oliveira? Desde 2011 que propusemos 3 vezes na Assembleia da República esse reconhecimento. Se o governo português decidir fazê-lo amanhã, já não está sozinho. Esta semana houve mais 3 Estados europeus que o fizeram. Portanto, esse argumento da multilateralidade também já não serve. João Coutinho de Figueiredo? Votámos favoravelmente recentemente uma resolução no sentido do reconhecimento do Estado da Palestina, com 2 condições. Ser centrada na autoridade palestiniana, que continua a ser reconhecida por nós como autoridade que deveria gerir a Palestina, e que grupos terroristas, nomeadamente o Hamas, não sejam parte desse entendimento. Catarina Martins?
Portugal arrisca-se a ficar isolado por não reconhecer o Estado da Palestina. A esmagadora maioria dos países do mundo reconhecem o Estado da Palestina. É urgente fazer esse reconhecimento. É de um enorme cinismo dizer que defendemos a solução dos 2 Estados e só reconhecer Israel. Pedro Fidalgo Marques? Não, isso é claro, o PAN tem que defender a solução dos 2 Estados. Tem que se terminar o genocídio que está a acontecer na faixa de Gaza e na Palestina. Temos tido as crianças ainda agora com mais um ataque a Rafah. Tudo isto tem que se terminar urgentemente e Portugal deve reconhecer e avançar neste caminho de reconhecer a solução dos 2 Estados. Portanto, todos dizem o mesmo, é isso? Desde a fundação do LIVRE, em 2014, que propusemos em todas as geringonças ser uma condição essencial o reconhecimento da Palestina. Continuamos a apresentar projetos de resolução e, portanto, somos favoráveis. E este é o momento certo, com outros países a fazer, este é o momento certo para reconhecer a Palestina como Estado. E este é um momento já um pouco prolongado para terminar este debate, obviamente com o agradecimento pela vossa presença esta noite na IRTP. Foi muito bom ter Ribeiro, isso é normalíssimo, é as europeias, nunca há tanta representações parlamentares. Mas já estão a receber mais, que é bom. Ou em Bruxelas, neste debate da IRTP. Ribeiro, daqui a 2 dias, na próxima quinta-feira, estarei neste mesmo sítio para receber os cabeças de lista de todas as outras forças partidárias que concorrem a estas eleições. Está cá para receber o Duarte. Não sei quem é que vai do voto, mas deve ser ou o Duarte ou a Ria. Nesta emissão singular, projetando as europeias do dia dos partidos sem assento. Muito obrigado e até quinta-feira. É na quinta? Vai ser lindo, vai. É o Duarte que vai, não é a Ria, pois não? Ok. Pronto, vai ser o Duarte. É, do Joana Amaral Dias e o outro gajo do Roberto. Pá, pronto, como eu estava a dizer, malta, não desfocando daquilo que é mais importante, saibam que podem votar nas eleições europeias antecipadamente já este fim de semana, dia 2, e podem fazê-lo também no dia 9, sem condicionantes do sítio onde podem votar. Vocês podem votar em qualquer sítio, ok? Portanto, independentemente de estarem fim de semana noutro local deste país, vocês podem ir votar nas europeias. Não deixem que o fim de semana dos feriados e o raio parta vos condicione a votação. Pá, vão votar, por amor de Deus, ok? Vão votar onde quiserem votar, mas votem, por favor, ok? Imaginando que estão no Algarve, estão em Mil Fontes, estão em qualquer outro sítio, por favor, pá, vão votar, ok? O que é que eu acho do Duarte? O Duarte parece-me um gajo porreiro, encontrei uma vez ali perto do Parque das Nações e é um gajo fixe. Mano, sei lá. Mas pronto, mas é isso, vão votar, por amor de Deus. É as europeias, não quer dizer que seja menos importante, é igualmente importante, ok? Para o futuro deste país. Por favor, votem, por amor de Deus, ok? E eu vou andando a reforçar esta mensagem ao longo da semana, está bem?